de todo o multiverso! E aí, meus queridos, minhas queridas, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros, minhas companheiras, meus kryptonianos e meus terráqueos e, claro, as amazonas lá de Temesira, como é que vocês estão? Beleza? Olha, vou te falar que mais perdido que o Bruce Wayne vendo o prédio dele caindo durante o expediente, ninguém saindo pra fugir, esperando a hora de bater o cartão, sou eu, o Leroy aqui. E esse aqui, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Hatercast, o podcast que o ódio restrito, ódio puro sai de nossos corações e entra diretamente em seus ouvidos, caras. E dessa vez, vou mentir não, tem muito ódio aqui percorrendo, dá pra sentir uma aura de ódio se formando aqui em nossa volta, porque dessa vez, meus amigos, dessa vez vamos falar sobre os 10 anos do lançamento do filme mais polêmico na esfera dos quadrinhos, assim. Tem gente que odeia, tem gente que odeia e tem uns 3, 4 aí no mundo que finge que ama, porque a gente tá falando dos 10 anos do lançamento de Batman v Superman, que deve ser versus esse V, não sei, imagina que seja, a origem da justiça, ou a origem do fim de Zack Snyder à frente do DCU, era DCU que chama DCU, né? DCU. Ave Maria, muita siglinha, mas tudo bem, a gente tá aqui pra comemorar, entre aspas, esse lançamento e discutir esse 10 anos depois, e aí qual a visão que a gente teve na época, que a gente tem ainda, se manteve, se mudou, não sei não, talvez tenha algumas mudanças, mas provavelmente não, né, nunca se sabe, mas vamos saber disso porque temos aqui com em nossa mesa, em nossa nave kryptoniana no meio de Metrópolis, temos o acompanhamento dele, aquele cara que adorou o filme e persiste aí com a sua grande amor até hoje, João Cardoso, lá do Dinastia em Tela. Gente, é muito bom cutucar a viúva do Snyder e hoje eu estou pronto pra fazer isso. Vai ter choro pra caralho. Será, Johnny? Será? Acho que sim, né, mano? Isso aí provoca fortes emoções na galera ainda. Mas também aqui conosco, aquele cara que podia ligar menos pra Batman lutando com o Superman do que o próprio Perry White do Lawrence Fishburne. Temos ele, Lucas Oliveira, o Luquinha. Fala aí, galera, beleza? Cara, esse aí é o filme mais controverso de todos e, infelizmente, hoje eu vou precisar falar coisas que eu acho que eu não gostaria. Puta que pariu, olha, eu tô nessa vibe aí, mano, mas enfim, né, vamos ver, porque faltou ele fechando aqui a nossa cúpula, fechando a bancada de volta depois de uns tempos em Krypton lá, parece que o Lex Luthor chamou ele de volta, temos ele, Daniel, Keep Golden Flyer, eu sempre esqueço que tem que tirar o Keep, mas deixa o Keep que eu já acostumei. O Dani! Bom dia, boa tarde, boa noite para quando estiverem ouvindo esse podcast. Vamos aí falar dessa 8ª maravilha do mundo criada pelo Zack Snyder, segundo 0,0000001% da internet. Porra, a internet é um campo muito estranho mesmo, cara. Mas vamos lá, né? O BVS Batman vs Superman, a origem da justiça, Dawn of Justice. Ia falar Dawn of Victory, era o álbum do Rhapsody. Mas o Dawn of Justice, a gente tá aqui pra falar sobre ele. Fez 10 anos, o lançamento foi em 2016 e machucou muitas pessoas, alegrou alguns corações sombrios aí, mas eu queria saber como é que tá o coraçãozinho de vocês, iniciando com aquela perguntinha básica e querida. Vamos começar dessa vez com um pedido especial, vamos ver o que ele tem a dizer. Lucas Oliveira, Luquinha, manda aí pra gente suas interpretações, suas primeiras visões, suas visões atuais sobre esse grande é, né? A versão que eu assisti tem 3 horas. Esse grande filme Batman vs Superman de Zack Snyder. Cara, primeiramente, eu vou falar um pouco do que eu achei do filme, mas eu quero jogar uma pergunta também pra vocês, sabe? Sobre o filme. Essa foi a 3ª vez que eu vi esse filme, a 2ª vez que eu vi a versão de cinema, e teve uma vez que a gente gravou lá no Haterzaço no canal do YouTube, eu, o Leroy e o Will, na época, né, falando sobre o filme, e daquela vez a gente gravou sobre a versão estendida, e foi a primeira e única vez que eu assisti estendida. E, cara, eu assisti esse filme 3 vezes, eu acho que nunca mais eu vou ver ele, porque eu não consigo gostar do filme. Dessa vez eu paguei R$19,90 pra comprar o filme no YouTube pra assistir, que eu tô sem HBO Max.
Eu tô sem HBO Max, eu comprei o filme no YouTube por R$19,90 e eu confesso pra vocês que custou caro. Custou caro R$19,90 pra assistir esse filme. Mas a pergunta que eu queria jogar pra vocês, eu lembro que na época que eu assisti a versão estendida, eu consegui entender um pouco mais do filme, mas eu ainda achei confuso, ainda não consegui gostar do filme. Mas a pergunta que eu quero jogar para vocês, na verdade, é o seguinte: alguém consegue dizer sobre o que esse filme se trata? Algum de vocês consegue explicar a trama desse filme? Se uma pessoa chegar para vocês e falar, pô, me dê uma sinopse aí do filme, diga do que ele se trata, diga qual é a trama, vocês conseguiriam facilmente? Porque eu confesso que eu assisti esse filme 3 vezes, eu não consigo dizer sobre o que ele é, eu não consigo dizer qual é a trama. E não porque ela seja complexa, ela seja densa, nada disso. É só porque eu acho que é, tipo, um bando de ideias mal amarradas, é tudo embolado, tudo mal elaborado. E eu não entendo onde esse filme quer chegar, eu não entendo o plano do Lex Luthor, eu não entendo nada desse filme, eu acho ele muito confuso, sei lá, velho. E aí, João, quer Leroy, arriscar? não, peraí, Leroy. Eu vou quebrar sua regra aí, tá? Deixa eu Não, responder já o Lucas aqui. Lucas, a questão do não saber do que é a trama e tal. É porque é igual os bots do Snyder falam na internet, né? É um filme grande demais pra mentes pequenas. Então, assim, realmente você não tem como saber qual é a trama. Só as grandes mentes aí da internet que entendem do que o filme se trata. Eu acho que isso já resume muito do que é o filme pra mim. Eu admito que eu invadi a gravação, né? Tipo, comentaram comigo que ia gravar. Eu falei, não, essa eu não posso perder. Eu nem peguei pra reassistir o filme. A última vez que eu assisti Batman vs Superman foi, tipo, quando saiu Liga da Justiça do Zack Snyder. Eu tenho o quê? 6 anos já? Foi durante a pandemia, né? 6 anos, 5 anos. Então. Foi a última vez que eu peguei pra reassistir que eu vi o Homem de Aço, Batman vs Superman, pra assistir o Snyder Cut, né? Quando saísse. E, assim, eu não vou falar que eu mantenho a opinião do que eu achei quando eu vi a primeira vez, porque quando eu assisti a primeira vez no cinema, eu até tinha gostado de certa forma, porque eu tinha 15 anos quando saiu o filme no cinema, né? Então, assim, pra mim foi algo ok, tipo, das cenas de ação e tal, maneiro. Depois que você vai amadurecendo das ideias, assim, de filme e tal, né? Que você começa a perceber o quão bosta é o filme. Então, assim, da última vez que eu via, eu mantenho minha opinião de que é um filme muito confuso. É o que o Lucas falou, assim, não tem uma trama bem definida, apesar do filme Batman vs Superman, tem a cena da luta do Batman vs Superman, tem um plano que o Lex Luthor tem que ninguém sabe do que é, ninguém entende o que ele quer fazer, mas é isso, é um filme que é uma bosta mesmo, é medíocre, e tem seus momentos ali de relance com cenas de luta e tal. Pra mim é isso o filme. Boa, me quer até sem palavras agora. E você, João, você compartilha com a ideia aí do Dani? Consegue na sua mente formular uma resposta justa até para a pergunta do Lucas? Conta aí pra gente qual foram as experiências da primeira vez, se foi a primeira vez, se você teve que rever, se você não reviu, porque você não tem tempo para isso. E a pergunta do Lucas, você consegue formular uma respostinha aí pra nós? Cara, começando aí pela pergunta do Lucas, o que eu acho, né? Alguém chegou pra ele e falou assim, Batman vs Superman, e essa é a trama, Batman vs Superman, e vai ter uma briga entre os dois e você tem que empurrar os dois pra brigar entre si. Então você vai dando motivações super esquisitas, a personalidade dos personagens é muito estranha, não entendo muito bem como que os símbolos de justiça, de heroísmo e tudo mais chega nesse plano aí com aqueles filtros super escuros lá do Snyder e ele acha que tá bombando aí, mas enfim, eu acho que é isso, a trama é colocar os dois pra brigar e você vai empurrando isso com roteiro, com ideias que não tem muita justificativa, igual os planos dos personagens, a ideia mesmo, por que o Batman solta umas frases de efeito, e é aquela punhetagem do Snyder, né? Ele gosta de fazer cenas super épicas e ele acha que ninguém vai entender, então ele precisa fazer o tempo todo referência sobre a Bíblia, todo mundo precisa ver nas cenas, nos diálogos, e assim, parece um videoclipe, porque você vai vendo que tem várias cenas que elas vão acontecendo assim do nada, você vai tá aqui, daqui a pouco acontecer uma coisa ali, e assim, eu me recuso a ver a versão de diretor dele, eu nunca vi, eu acho que provavelmente nunca verei. Eu tenho a mesma experiência do Dani aí, quando eu assisti pela primeira vez foi lá em 2016, né, e eu tinha 15 anos, então a primeira vez que eu assisti achei razoável, né, mas com o tempo toda vez que eu assisti, eu achava ele meio chato, assim como o primeiro lá, o Homem de Aço também. Eu acho ele muito chato, velho. Eu não tenho muita paciência. Não é assim,
existe um motivo para você ter um editor, uma pessoa que vai fazer os cortes e fazer tudo, né, a sequência ali. E o Snyder, ele não sabe fazer uma sequência agradável de você sentar e assistir. Imagina assistir hoje, em 2026, onde as pessoas não têm mais paciência, estão com os cérebros ali torrados em TikTok, Reels e tudo mais, não tem paciência. Imagina ver um filme do Snyder que não tem ritmo nenhum, as pessoas ficam andando de um lado pro outro, fica tocando músicas assim desnecessárias, com um filtro todo preto. Enfim, eu não sei, eu tenho muita coisa pra comentar ainda ao decorrer do podcast, mas eu acho que a trama mesmo é só pra colocar os dois pra brigar e, enfim, depois a gente fala sobre o que vem depois disso, né? Sobre as frases de efeito super bizarras que ele coloca, por exemplo, você sangra, você vai sangrar. Tipo, por que aquela frase tá ali, sabe? Não faz o menor sentido, por que o Batman falou aquilo? Não faz sentido. Cara, eu vou falar pra vocês, eu posso até me envergonhar um pouco, mas... Olha, quando eu assisti a primeira vez, eu fui super empolgado, cara. Deus, que foi... Acho que foi o filme que eu mais esperei durante toda a minha vida, assim, lançar. Eu gostei do Homem de Aço, eu acho um filme legal até hoje, sim, discordo um pouco do João. Na perspectiva, eu sei que ele é um filme cansativo, apesar de não ser tão longo, né? O Homem de Aço, ele é um filme bem cansativo, assim, porque ele tenta ser um filme meio contemplativo, mas sem ter o que contemplar, né? Esse é um filme que se desenvolve ali na questão dos personagens, de toda a trama que tá acontecendo. O Homem de Aço não tem nada disso. Então, é a mesma coisa, fase de efeitos visuais bonitinhos ali no máximo, e o Henry Cavill andando de um lado pro outro com uma questão existencial que não te pega. Mas é um filme que eu gosto. Sinceramente, eu gosto do Homem de Aço. O Homem de Aço é um filme, desculpa interromper, mas é um filme que pelo menos dá pra você entender. Tem uma trama ali que dá pra você entender, porque... Eu confesso que a primeira vez que eu assisti o Homem de Aço eu não tinha gostado do filme, mas eu revi uma vez que a gente foi gravar também lá no Reitesaço, no YouTube, e eu gostei do filme dessa segunda vez que eu assisti. Eu assisti ele apenas 2 vezes, a primeira vez eu não curti, essa segunda eu curti. Já BVS eu assisti 3 vezes e eu não consegui gostar nenhuma, pô. E na verdade eu acho que só piora a minha percepção. Eu não gostei nem quando eu vi no cinema a primeira vez. Não gostei já. Não, aí eu fiquei esperando, né, essa questão. Fiquei esperando, porque como eu tinha gostado do Homem de Aço, eu lembro até quando foi anunciado, acho que foi numa Comic Con lá fora e tal. Não lembro quem leu um trecho da luta do Batman com o Superman no Cavaleiro das Trevas, né? Aí ele leu aquele trecho e apareceu o logo, que em si é bonitinho, não tem como falar que é feio. Aí todo mundo ficou desesperado, caralho. Aí começou toda essa especulação. O Zack Snyder, que vinha de 300, vinha de Madrugada dos Mortos, vinha do próprio Homem de Aço. Falei, puta, vai ser um filme. Caralho, primeira vez Batman e Superman se enfrentando nas telas. Caralho, que da hora, assim. Porra, pensando que ia ser 1000 maravilhas. Aí aí saiu os trailers. Eu achei legal ainda vendo os trailers. Só que aí... acho que lançaram o trailer demais. Aí jogou a Tartaruga Ninja de massinha lá na tela. E eu já falei, puta, mano, já vão abordar Apocalipse mal feito assim, mano. Aí eu falei, mas vamos aí. Aí eu fui no cinema, normal, levei meu filho e tudo. Mano, foi uma das piores experiências que eu tive no cinema. Chato, demorado, escuro. Meu filho, pra você ter ideia, começou a chorar, querer ir embora, que o filme tava chato e não sei o que. Foi bem complicado. Assisti algumas vezes depois também. Não mudou muito essa percepção, assim, foi a maior decepção que eu tive no cinema, assim, por isso eu controlo bem meu hype, porque depois disso aí, tipo, se eu falar que, nossa, eu tô aguardando tal filme ansioso, não consigo mais, porque eu fui pego nesse Batman vs Superman. Isso aí me pegou e me quebrou ao mesmo tempo, tá ligado? Então eu falei, porra, que merda, nunca mais vou ter uma experiência dessa. Então aí chegou, eu assisti mais algumas vezes e tal, aí eu fui assistir dessa última, já entendendo que era uma como é que eu vou falar, uma imagem, um retrato assim do seu tempo, do que as pessoas esperavam do herói sombrio e realista, que não sei o que, dessa vibe meio puxando ali pra uma coisa mais fria entre os personagens e tal. E, olha, eu acho que eu gostei um pouquinho mais dessa vez, viu, cara? Eu sempre deixei muito claro que eu gosto muito do Lex Luthor desde o primeiro. Eu acho que pra mim é a coisa que se salvava, assim, no filme. Eu acho que ele combina. Muita gente fala, o Lex Luthor Coringa,
nossa, não parece o Lex Luthor. Eu acho que ali os escritores, eu não lembro quem foi que escreveu, foi o... Você lembra, Dani? Você que tem tudo isso de Eu acho cabeça? que foi o Goyer, né? O David Foi S. Goyer. o... foram dois. Primeiro foi o David Goyer e depois o Chris Terrio assumiu, que o David Goyer saiu. Isso mesmo, eu lembrava que eram dois, obrigada. E eu acho que eles entenderam bem o que era o bilionário do mal daquela época, sabe? A gente ainda tem reflexos disso, né? Daquela época da molecada super gênio, dos caras com TDAH meio doida assim, ultrapassando até algumas paradas disso. Pessoas com dificuldade de relacionamento, aquela época das startups e tal, e eu acho que condizia muito bem com o período que a gente estava vivendo. Era aquilo, eles fizeram uma boa interpretação dessa parada, porque eu acho que o vilão Lex Luthor, você pega ali o magnata do petróleo, o magnata agro, não se encaixava naqueles períodos. Tem a ver com o personagem todo? Eu acho que talvez diretamente, talvez não, principalmente dos quadrinhos, mas tem um quesinho de Gene Hackman ali no meio e tal, que eu não gosto de Gene Hackman, deixar claro, eu acho bem ruim o Lex Luthor dele, mas eu achei a interpretação boa até, visualmente também achei legal, eles mudaram, colocar um maluco cabeludo, jovenzão e tal. Eu gostei, Lex Luthor eu sempre gostei da interpretação. Eu do Lex Luthor, tipo, eu ainda acho muito, muito parecido com o Charada, não vou negar. Mas eu entendi do que ele quis fazer com o Lex Luthor. E eu acho que é isso que você falou. Eu acho que ele quis trazer mais esse bilionário moderno, né? Se a gente for pegar essas figuras, esses magnatas mais recentes, né? Tipo, sei lá, o que era colado com o Trump, né? Eu esqueci até o nome dele agora. O Elon Musk. O Elon Musk, sabe? O Elon Musk da vida. Zuckerberg, né, cara? Eu acho inclusive o Jesse Eisenberg fez o Mark Zuckerberg, né, em rede social. Eu acredito que ele foi escolhido por conta disso. Assim. Então, eu entendi, assim, você olhando por esse lado faz sentido. Eu acho que das atuações ali do filme, Lex Luthor, pra mim, acaba quando eu reassisto, é um dos menores dos problemas. Assim, eu ainda acho caricato demais, mas comparado a outras atuações, tipo Henry Cavill como Superman, não fica tão ruim. Eu acho que pra proposta que o Zack Snyder quis pro personagem, eu acho que encaixou legal, assim, você vê o magnata maluco ali com os ideais meio nada a ver. Na verdade, é nada a ver, né? Toda a proposta do personagem ali. Mas o Jesse Eisenberg no papel em si, eu acho que tá bom. É um ator muito bom, né, o Jesse Eisenberg. Cara, foi dado pra ele, acho ok. Eu confesso que eu gosto muito do Jesse Eisenberg, é um ator que eu gosto, mas, cara, eu não consigo gostar desse Lex Luthor. Eu concordo com vocês que tem uma pegada meio assim, de que ele é um bilionário meio mimadinho, assim, que eles querem passar isso, né, que ele é um bilionário meio mimadinho. Ele é tipo o Neymar, assim, só que ele não é jogador de futebol, né? Aí, assim, ele é um bilionário mimadinho. Mas, assim, cara, é muito chato. Eu acho muito chato. Eu acho insuportável. Eu comecei a assistir o filme legendado. Aí, quando o Lex Luthor começou a aparecer, ele faz uma vozinha tão chata, que é muito chato, pô. Eu tava assistindo, assim, aí eu aguentei assistir legendado até meia hora, que eu não tava aguentando mais a voz dele. Eu falei, cara, eu vou mudar pra dublado, porque tá insuportável essa voz desse cara. Aí eu mudei pra dublado. Aí, assim, o dublador do Jesse Eisenberg, ele é um pouco mais contido, embora ele ainda faz uma voz meio chata, assim, tipo, cheio de agudo e tal, né, porque ele faz a dublagem na linha do que o original do filme né, mas ainda é um pouco menos afetado, e eu acho muito overacting, assim, eu não suporto ver esse Lex Luthor e eu acho muito chato. Cara, eu acho que essa justamente a proposta, ele ser um cara incômodo, que não tem trato social. Eu entendi essas paradas, assim, ele me pegou desde a primeira vez. Você, tipo, vê claramente um maluco desse lá no comício do Trump fazendo sinal nazista e tal, tá ligado? Né? Não é uma coisa que foge à nossa realidade. Eu acho que foge, talvez, a perspectiva que a gente tem, levando até em consideração o Nicholas Hoult, agora que saiu ali, do cara mais centradão e tal, e mais parecido com o magnata do petróleo, aqueles grandes coronéis e tal, trazendo mais pra cá. Mas eu acho que encaixou bem na proposta, assim, e até faz sentido levando em consideração esse personagem, a trama meio bosta que ele faz, né? A ideia meio merda que ele tem ali pra fazer os caras tretar. Eu não sei, cara, eu gosto, eu não consigo falar mal desse Lex Luthor. Pra mim, tirando o do Smallville, é o top 1, tá ligado? Tipo... Cara, e eu acho os diálogos do Lex Luthor muito constrangedores, assim, eu não consigo, pô. Assim, aquela cena que ele faz um discurso lá na festa dele, eu acho constrangedor, assim, me deu vontade de pular, pô.
Ali eu acho que ele chutou um pouquinho. Ali acho que foi ao extremo, assim. Ele falou, vou mostrar como ele é desassociado da realidade e tal. Acho que ali foi extremo. Mas a parte que ele pega e fala com os personagens e tal, e principalmente com aquela senadora lá da Holly Hunter, acho que é ela que faz, eu acho ele bem, tipo, fala, puta, é bem aquele gêniozinho arrombado dos anos 2000, dos anos 2010, que tem bilhões de dólares aí, não sabe o que fazer, quer ir pro espaço, os caras, eu achei bem condizente. É que o Leroy falou que esse Lex Luthor tá de condizente com a proposta, mas até hoje eu não sei qual que é a proposta do filme, então não sei. Não, a proposta pra ele, né? Agora, deixa eu falar um negócio da proposta cara, eu tive um flashzinho enquanto eu assistia, assim. Não aquele que aparece no Pesadelo, mas eu tive meio que um flashzinho. Vocês não acham que a ideia, o cerne, assim, se você pegar e escrever, tipo, um rascunho desse filme, não é a mesma coisa do Superman do James Gunn, não, cara? Porque pensa, ó, é o filme lá do Superman, onde tenta desacreditar ele pra todo mundo, traça planos que envolvem fake news, que envolve voltar o mundo contra ele, que questiona a existência do Superman como americano agindo de forma livre em outros países, que tem participações especiais, sabe? Que tem um monstrão que é clone, mais ou menos, ali, Superman, uma coisa genética. Vocês não acham que é bem parecido com o que o James Gunn fez? Eu comecei a olhar e falei, caralho, é a mesma porra do filme. É o mesmo filme, só que lógico que o James Gunn, ele se apegou mais ao personagem, ele buscou mais referências do personagem Superman e conseguiu explicar melhor sua proposta. Mas basicamente é uma coisa, Lex Luthor inventando um monstro pra bater no Superman, ele colocando ali o mundo contra o Superman na base das fake news e tal, plantando cada vez mais esse tipo de afronta, questionamento do Superman como um americano, um agente americano agindo em outras partes do mundo, agindo a bel prazer e tal, o governo questionando esse tipo de coisa. Vocês não acharam muito parecidinho, não? Eu concordo, mas eu discordo. Muito parecido, não. Muito parecido, não. Eu concordo que o plot de forma genérica, né, como você colocou, de forma genérica é parecido. Por isso que eu falo, eu concordo, mas eu discordo. Eu acho que de forma genérica é parecido, só que eu acho que o filme do Gunn é muito melhor elaborado. Eu acho que faz mais sentido. Por exemplo, o Lex Luthor do filme do Gunn, ele tem uma motivação econômica, ele tem uma motivação política por detrás. Esse aí eu acho que não tem motivação nenhuma. Eu acho que só tá entediado, aí ele resolve fazer aquilo tudo. Não, você pegar assim a última frase do que todo mundo inclusive colocou lá, destaca do James Gunn, ele faz isso porque ele tem inveja. O Lex Luthor também tá fazendo isso porque ele tem inveja. Então, eu também acho isso, que também tem isso da inveja, mas eu acho que ele faz isso de forma melhor, o Gunn. Eu acho que esse filme, assim, tipo, não dá pra depender dele, na verdade, que ele tem inveja. Ele só é um doidinho, assim, de bairro. Eu acho que, tipo, que ele tá puto porque o cara é alienígena e tal. Que o cara é alienígena e tal, assim. Acho que não faz muito sentido. Acho que desde o começo, assim, tá? Ele quer armar pra colocar a opinião pública contra o Superman. Eu acho que no filme do Gunn faz sentido a parada das fake news. E já nesse filme, eu acho que ele tenta fazer isso, mas eu acho que o plano dele não faz sentido. Porque ele arma para o Superman, dando a entender que o Superman matou aqueles caras todos lá no deserto, né, no início do filme. Sim. Só que, porra, os caras metralharam os caras lá no deserto. Pra que o Superman usa arma pra metralhar os caras, pô? O cara literalmente super poderoso, ele tem um poder de que ele pode atravessar todo mundo no meio com um soco. Aí ele vai pegar uma metralhadora e metralhar todo mundo lá. Não faz sentido nenhum, pô. Não, e também assim, a questão do Lex Luthor nesse filme do Batman vs Superman não é que ele tenha inveja do Superman, né? Tipo, ele... de certa forma uma inveja, mas é que ele fica até aquele discurso que ele faz pro Superman antes de mandar ele lutar contra o Batman, né? Tipo... Olha. Ai, nossa senhora. Isso tem que ver a fraude que você é. Mas tá provado o ponto de, tipo, porque o Superman é venerado como uma divindade. E no filme eu não vejo isso não, tá? Mas dizem que o Superman é venerado por uma divindade, segundo o Zack Snyder. E aí ele quer mostrar que isso é uma fraude, que ele não é um deus, não sei o que, blá blá blá. Segundo as próprias palavras do Lex Luthor. Mas, tipo, eu até concordo, Leroy, que na parte genérica da trama são idênticos, tá?
Batman vs Superman e Superman. Até no quesito de, tipo, apresentar um novo universo e joga um monte de super-herói aleatório no meio do filme, né? Mas, assim, a diferença enorme de um pro outro é que um filme tem uma direção, é muito bem dirigido, e o outro não. Tem essa diferença estratosférica, assim. E eu acho que até na construção dos personagens também, sabe? Tipo, o Superman... O Superman, no filme do James Gunn, ele é um personagem muito bem construído ali. Você vê todo o crescimento do personagem ao longo do filme. Aqui não tem isso. Na verdade, aqui, a proposta do Superman dele, ele quer desconstruir o Superman, né? O ponto da narrativa do personagem aqui no Batman vs Superman é desconstruir o Superman pra levar à morte dele. Esse é o ponto todo do Snyder no filme. Tanto Vamos que dizer o Superman nesse filme ele não salva uma pessoa e todas as motivações nesse file são egoístas. Todas as motivações dele o tempo todo é salvar a mãe dele, é salvar a namorada dele, é salvar sempre alguma coisa que tem a ver com alguma coisa pessoal dele. Ele não salva ninguém. Ele não salva ninguém que não é, tipo, familiar dele ou que é a namorada dele no filme, tá ligado? Não, assim, o negócio que eu concordo que o Danny tá falando eu quis jogar bem pro genérico pra fazer comparação mesmo, assim, se você pegar e escrever um rascunhozinho, os dois praticamente só... Mas, obviamente, o trabalho do que foi feito em cima do Superman, até os atores, pelo amor de Deus, se colocar o Colin Sweat com o Henry Cavill na mesma bandeja, não dá. Mas, eu acho que o Zack Snyder, ele falhou muito, muito, muito mesmo. Acho que a grande falha dele é o Superman em si, cara. Tipo, eu acho que o que caga tudo, assim, o personagem, o filme todo, é o Superman. Ele, como o Lucas falou, ele é egoísta, ele é frio, né? Eu não tô falando que ele precisa sorrir a cada 2 minutos pra alguém, não. Mas, tipo, cara que o pessoal fala assim, você tem que vir aqui, depois não sei o que, ele tem uma cena lá que ele fala, não me importo, tá ligado? Tipo, antes da banheira com a luz lá, não, mas o pessoal tá falando, eu não me importo, tá ligado? Porra, mano, tá ligado? Como assim você não se importa do que você tá fazendo, do que você representa? Eu acho o Superman muito estranho. Que, estranhamente, eu achei que isso é muito diferente, porque tudo bem ele ser assim no Homem de Aço, o Homem de Aço mostra ali a jornada dele, não sei o que, e culmina na cena que todo mundo fala, o Superman não mata. Eu entendi ali também a cena do Zod, que ele mata o Zod lá, então. Mas eu achei que, conforme ele matou o Zod, ele não matou o Zod e saiu sorrindo e tal. Ele sofreu pra caralho. Ele teve que optar entre ser um kryptoniano e ser um terráqueo. E ele acabou com o último vestígio, assim, vivo de alguém que era da raça dele. Então, ele fez a opção de ser um terráqueo. Tipo, ele sofre isso lá no Homem de Aço. Então, eu achei que ele ia começar esse filme de uma maneira diferente. Ele tá pior do que ele começou o Homem de Aço, tá ligado? Tipo... Não entendi, não teve um crescimento. É o filme sequência, cara. Como é que você volta o personagem pra antes até do outro filme, cara? Tipo, parece um cara que não aprendeu porra nenhuma com toda a destruição, com tudo que eles fizeram ali no primeiro filme. Era tipo uma lição pra ele aprender os limites, aprender a lidar com seus poderes, com a responsabilidade dos seus poderes. Daí começa isso, parece que ele não aprendeu porra nenhuma, tá ligado? Eu acho que o grande erro do Snyder, do Goyer, do Terry, de todo mundo, é o Superman, cara. Eu acho que o que cagou mesmo aí é o Superman. E acaba que é o personagem principal da trama, querendo ou não, né? Tem o Batman ali, o Batman é apresentado e tal, mas quem move a trama toda é o Superman. Então, não à toa, o principal vilão é o vilão do Superman, é o Lex Luthor, né? E tudo que ele faz ali é justamente pra desconstruir o personagem. Então, assim, você ter um personagem raso, acaba com o filme, não tem como. Você não tem um desenvolvimento ali dele, foi o que você falou, né? Apesar de eu não gostar de Homem de Aço, você tem uma construção da persona ali do Superman, né, pra ele chegar no final do filme e se transformar naquilo. E aí você pega nesse segundo e você não faz nada com isso. É quase como se não tivesse acontecido o Homem de Aço. A única coisa que ele pega do Homem de Aço é explicar por que o Batman odeia ele. É a nave. Pô, mas isso eu acho legal, cara. Tipo, aí eu protegendo o filme. Cara, eu juro que mudou um pouquinho minha perspectiva depois que eu entendi que já era aquilo ali. E não vai ter continuação, não vão continuar esse universo. Eu consigo olhar para aquele filme. Verdade, graças a Deus. Eu consigo olhar para aquilo ali de um modo diferente. Eu gostei de como eles incluíram o Batman na trama, assim. Então, eu acho que uma das coisas positivas para mim é o Batman nesse filme, tá? Eu entendo muitas críticas que as pessoas têm do personagem, principalmente por ele matar, não sei o que, segurar uma arma, blá 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 blá, que isso não tem nada a ver com o personagem dos quadrinhos. Mas eu, em questão de filme assim, eu abraço muito a ideia da adaptação, né? Então, assim,
não é que tem que ser o personagem idêntico ao do quadrinho, até porque são 30 zilhões de quadrinhos, né? E a maior inspiração do Zack Snyder pro Batman aqui é o Batman do Frank Miller, né? Apesar de também não ter nada a ver com o Batman do Frank Miller aqui. Ah, ele parece visual. um pouquinho. Não, só no visual. O psicopático, o pragmático. Mais ou menos. O desesperançoso, eu acho que ele parece muito com o Batman do Frank. Assim, você identifica um pouco, né? Mas. Eu acho que a referência é mais visual. Tanto no sentido de ele estar mais velho, como o uniforme é parecido, como também tem alguns momentos de cenas que são parecidas. Por exemplo, na cena que o Batman salva a Martha Kent, né? Ele sai da parede igual o Batman sai da parede no Cavaleiro das Trevas, né? Acho que a referência é mais visual, acredito. E, tipo assim, por exemplo, o Batman do Miller não mata ninguém, né? Nem usa arma, por exemplo. Tem todo aquele discurso dele pro pessoal, pros caras lá que seguiam ele e usavam arma, e falou, não, vocês não vão usar isso aqui, não sei o quê. Então, nem isso, assim, não tem isso no quadrinho do Miller, isso é coisa do Snyder mesmo. É verdade, e nesse filme ele aparece toda hora usando arma, né? Que ele na cena do pesadelo, tipo, ele tá com arma, ele sai matando os caras lá com arma. Metralhadora e metralha geral. Isso, no final, quando ele luta contra o Superman, tem umas armas que ele coloca lá de armadilha, começa a atirar no Superman. Sim. Aí tem mais umas 2 ou 3 cenas aí que ele aparece com arma. Pois é. Mas eu, assim, até a parte inicial do filme ali, com Batman em Metrópolis, eu gostei da forma que foi inserido o Bruce ali nessa cena, né? E faz sentido, assim, ele era só um cara no meio dos outros, né? Ele tava como Bruce ali, não tava como Batman. Então acho que foi legal a forma que inseriram ele nessa cena que seria ali durante o Homem de Aço, né? E, assim, meio que acaba tentando explicar o ódio dele pelo Superman, mas, tipo, isso, ok, mas eu achei legal a forma que inseriram, isso eu concordo, Leroy, da parte inicial ali, de como eles botaram o Bruce no meio da luta do Zod com o Superman, o Homem de Aço, isso eu achei legal. Cara, vocês perceberam uma coisa que eu quero perguntar pra vocês, vocês perceberam, assim, eu pessoalmente, isso da primeira vez que eu assisti o filme, eu não gostei muito não, mas depois eu mudei de opinião, depois da segunda vez que eu assisti a versão estendida agora, sobre o visual do Batman, eu acho legal, eu acho um dos melhores visuais do Batman no cinema, se não o melhor, mas tem uma coisa engraçada, pô, eu não sei se vocês perceberam isso, no comecinho do filme, naquela cena que mostra que o Batman marcou o cara e tal, que tem uma movimentação meio estranha, é a primeira vez que aparece o Batman no filme, porém nessa parte você não consegue ver o visual dele direito. A primeira vez no filme que você consegue ver o visual do Batman direito tem mais de 1 hora de filme. Porque, assim, a primeira vez que o Batman você consegue ver ele direito é no Pesadelo. Só que no Pesadelo ele tá com outro visual. Ele não tá no visual padrão do filme, né? Ele tá um visual alternativo, digamos assim. É a primeira cena que você consegue ver o Batman, assim, o capuz dele e a roupa dele e tal. Mas, como eu disse, é um visual alternativo. E aí, a primeira vez você consegue ver o Batman bem no visual que ele está no filme. No visual que seria o visual padrão do DCEU. Já tem mais de 1 hora do filme, que é naquela cena lá que ele vai roubar a Kryptonita, que ele tá com... que ele entra no Batmóvel e tal, e depois daquela perseguição toda, o Superman, né, no Batmóvel. Aí no final, quando ele sai do Batmóvel, é que você consegue ver direito a roupa dele, pô. E eu só percebi isso agora, que demora mais de 1 hora de filme pra você conseguir ver o Batman direito. Eu acho que eles quiseram... Olha eu passando o pano, meu Deus, não acredito que eu tô fazendo isso. Mas assim, eles quiseram apresentar o personagem Bruce, que o Batman é muito fácil de apresentar, né? Tipo, o Batman você põe o uniforme e já era. Eu acho que eles quiseram apresentar assim, foi porcamente, foi. Mas as motivações, por que ele odeia. Cara, eu acho que uma das maiores críticas assim que o pessoal tem de colocar, pelo menos na época, hoje em dia eu não sei se o pessoal ainda pensa do mesmo jeito, mas foi colocar um Batman velho já, um Batman já velho de guerra, já tiozão e tal. Porra, eu acho que isso aí foi uma das melhores coisas, melhores ideias que eles já tiveram e torço de realmente pra colocar alguma coisa assim parecendo desse. Quando eu vi que ia ser um Batman já mais tiozão, já mais passou por várias coisas e não sei o que, eu falei, caralho, então aí a chance da gente ver um Asa Noturno, um Capuz Vermelho, o Tim Drake, o próprio Damian já dá pra introduzir, Batgirl, porque não vai mostrar ele, de novo 2 anos em Gotham, a chuva caindo. Não, já mostra o cara que já enfrentou tudo e tal. Então, por isso ele tem até essa visão pessimista do mundo, sabe? Eu acho que foi uma bela jogada, assim, dos caras, pena que não foi bem aproveitado. Mas eu gosto do Batman, tirando quase tudo. Mas eu gosto do Batman apresentado. Eu acho que
A motivação tá certa, o tom tá certíssimo, como tem que ser ali, o Batman daquela idade. O Alfred é maravilhoso, assim, o Jeremy Irons tá incrível de Alfred. O uniforme é incrível. O Batmóvel nem dá pra ver, então não sei. Mas eu acho que eles pecam justamente nessa parte de arminha, de tiro. Isso me dá uma ânsia. Esse pesadelo aí me dá uma ânsia da porra, sabe? Tipo, me incomoda, assim. Eu sei que não tem que ser igual, que todo Batman mata no cinema e tal, tirando o Pattinson. Mas eu acho que não cabe muito na proposta. Se o Batman, ele pega, não tem restrição nenhuma em metralhar um monte de cara de segurança que tá escoltando o negócio até LexCorp, ou se ele não tem restrição nenhuma de ficar dando tiro nos outros com uma pistolinha no pesadelo, como é que um Batman desse deixa vivo Coringa, deixa vivo Arlequina, deixa vivo o Duas Caras, o Cara de Barro? Como é que um Batman que mata, você acaba sustentando ele ter vilões ainda, sabe? Tipo, eu acho que quebra muito aí a narrativa para filmes futuros. Se fosse só esse filme fechado, beleza, não tem problema. Mas se você pega um cara que mata gente aleatória, tipo, o cara tá fazendo o serviço dele, ele vai lá e mete um tiro no cara, como é que ele deixa vivo o Coringa que matou o filho dele? Não faz muito sentido. Então acho que é isso que me quebra nesse Batman. Tirando isso, tá ok, mas ele queria até matar o Superman por ele ser um alienígena e tal, não sei o que, até concordo. Fala, porra, não tem outro jeito, eu vou fazer o quê? Vou prender esse mano aí, tá ligado? Mas matar a galerinha, assim, discriminadamente, entra num galpão, começa a distribuir, cena linda, inclusive, começa a distribuir pancada, pra tipo, não, mas o Coringa eu deixo na celinha ali, ó, tá ligado? Não faz sentido. Se mostrasse que após esse filme, né, ele deixa de matar os vilões, faria mais sentido, porque no final desse filme tem uma mudança do Batman, né? Ele termina mais otimista e, tipo, o Batman que a gente vê no Liga da Justiça, né? Não é o Batman, tipo, igual a esse filme, né? Ele tá mais otimista, ele tá mais... Ele tá mais assim, tipo, cheio de piadinha até, né? Parece que ele vira o alívio cômico, né? No Liga da Justiça do Snyder e tal. E também no Liga do Whedon, né? Ele tá mais leve e tal. Então, assim... O Batman que a gente veria após esse filme, se ele não matasse os vilões, faria sentido. Mas até esse filme não, porque como você disse, tipo, se ele mata qualquer um, por que ele não matou o Coringa, porque não matou os outros, né? Porra, ele marca os caras, não faz sentido, ele queima os caras, já a ideia não faz sentido. Sei, pra que ele marca os caras, né? Ele faz um brand ali na galera. Aí ele deixa a galera indo pra cadeia, porque sabe que vai morrer, porque tem essa marca. E por que os bandidos matam o cara que tá marcado pelo Batman? Se ele tá marcado pelo Batman, os caras deviam ser ovacionados. Tipo, porra, o cara lutou com o Batman, tá ligado? Não, os bandidos mesmo, não faz sentido essa ideia, tá ligado? Eu acho muito esquisito. Mas, pô, um Batman que faz isso com uma galera aí que ele nem conhece, os caras que estão aí, às vezes tem até uma motivação mais social pra estar no crime ali, pô, o único trampo que eu consegui, não sei o que, ele vai lá e mete bala, aí o Coringa, não, deixa ele preso, aí você pega o Esquadrão Suicida, que é o próximo filme em seguida, ele vai lá e salva a Arlequina, salva o Coringa de morrer afogado. Porra, mano, que parada louca do cara. Eu acho que não fosse, como eu falei, se fosse um filme isolado, fosse morrer ali, não fosse o crescimento de universo, faria até sentido. Eles querem mostrar um cara amargurado, mas eu acho que eles estavam indo bem, tipo, voltar todo esse ódio aí contra o Superman, ficar pensando naquelas, pô, meu filho morreu, caralho, tá ligado? Ele já tá no esquema ali de puto, não precisa colocar o cara tão puto que ele mata discriminadamente. Eu acho que quebra muito. O grande defeito do Batman pra mim é esse, não faz sentido nem naquele filme e nem como crescimento de universo, mano. O cara vai ter vilão como? Tá ligado? Tipo, o cara fez merda ali, eu mato e foda-se, tá ligado? Não tem sentido. Pois é, eu acho que a gente acaba caindo no grande erro estratégico, não do Snyder, mas aí da Warner mesmo, né? Que acaba que eles têm não posso nem dizer que foi um sucesso estrondoso, assim, mas teve um sucesso ali com o Homem de Aço, né? Do Snyder, que era uma proposta ali de... No início era até de ser no mesmo universo do Cavaleiro das Trevas, não sei se vocês vão lembrar disso. Foi teve até... Foi até o Nolan que escreveu, né? Sim, teve a produção do Nolan ali no Homem de Aço, né? Mas acabou não indo pra frente, eles fizeram essa proposta de criar um universo da DC a partir do Homem de Aço, né? Que aí era pra competir com a Marvel e tal, né? E aí eu acho que o maior problema é esse, tipo, se fosse algo igual você falou, Leroy, se fosse algo mais contido ali, se fosse igual seria o plano do Snyder, né, de ser uma trilogia,
Não trilogia, né? Porque ele falou que Liga da Justiça ia ter 5.000 partes, se pudesse, né? Mas fosse contido ali nesses filmes dele, né? Do Snyder. Eu acho que faria sentido essa proposta do Batman, assim, porque sendo que o Coringa apareceu depois no Liga da Justiça, né? Então. Mas assim, aí eu acho que, não sei, mas se fosse algo mais contido, talvez fizesse sentido se não tivesse um Esquadrão Suicida, que mostra que ele deixou vivo o Crocodilo, deixou vivo o Pistoleiro, né? Coringa, Arlequina. Aí eu acho que até seria mais condizente o personagem ali. Eu concordo nisso. Eu acho que é um personagem que no cerne ali dele já é algo furado, que não faz sentido nenhum. Igual eu falei, né? Assim, e até tentam comparar de ser esse Batman que segura a arma e tal, ser o do Miller, mas nem o do Miller usava arma. Isso é um absurdo, assim. É aqueles incel de internet que nunca leram um gibi na vida, né? Mas é isso, assim. Mas aspecto visual do personagem, eu acho um dos mais bonitos é o mais do bonito. cinema. Eu acho que nunca vai chegar num pé num Batman que eu olho assim. Pessoalmente, eu olhar assim e falar, puta, esse é o Batman, sabe? Em ator, em interpretação, e no Alfred, tudo que roda ali, ele que poderia fazer sentido ali, pra mim, acho que nunca vai chegar no pé do Ben Affleck, não. E você, Johnny, o que você acha? A gente falando aqui, quero saber de você, o que você acha de tudo isso que a gente debateu? Cara, vocês trouxeram aí vários pontos que eu acho até que a gente consegue resumir aqui. A gente falou do Lex Luthor, a gente falou do Batman, falou do Superman, né? Não falou muito da Mulher Maravilha. Mas são todos os personagens que a gente já conhece, todo mundo conhece já da cultura popular no geral, e quando você chega no filme, nenhum deles é muito reconhecível, sabe? Tem muitas características ali que você, eu vou desconstruir os personagens. Tipo, você não precisa fazer isso de novo com o Superman, principalmente nessa década, né? Que a gente tá falando de 2010 ali. Já tinha lá o Injustice, e aí a gente tem esses filmes que vão ser mais um desserviço ali pra conseguir desconstruir o personagem, que aí depois a gente vai ter The Boys, vai ter Invencível, enfim, vão ter várias formas ali de colocar o Superman mais como essa figura que não é totalmente boa, sabe? Então ele foge muito disso e a gente não precisava daquilo naquele momento, né? Mas era a visão do Snyder, né? Então ele trazia essa ótica, como eu falei, né? De que ele fosse um salvador. Alguém chegou pra ele e falou, a gente precisa construir um universo nosso aqui da DC e a gente vai fugir ali do universo da concorrência. Qual é o diferencial? Ele tem aquela clássica frase, né? Os heróis da DC, eles são tratados como deuses. Aí o Snyder entendeu, então eu vou fazer um monte de referência pra mostrar que ele é tratado como deus. Aí tem aquelas cenas bem esquisitas do Superman andando, as pessoas tocando nele. E assim... João, deixa eu só te cortar, aproveitando só pra essa cena, que tem uma cena que me incomoda demais. Eu acho que é a cena que mais me incomoda no filme. É aquela que o Superman... As casas estão sendo alagadas lá, daí a mina faz um Szinho em cima do telhado. E o Superman chega pra salvar ele. Eles falam, não, ele é a esperança, as pessoas assim... O filho da puta atravessa no deserto um cara porque tá amassando a mulher dele por 4 paredes, sem pensar. Aí na hora de salvar as pessoas, que a casa tá sendo destruída, estão no meio de uma enchente, estão chorando, estão pedindo pelo amor de Deus, o desgraçado fica planando, sabe? Em vez do cara passar e levar a galera, não, ele chega, vai baixando devagar, para na frente do sol e as pessoas implorando, pelo amor de Deus, me tira daqui. Ele lá, assim, aproveitando, assim, sabe? Tipo, quase gozando com as pessoas se fudendo ali, cara. É muito sádico essa parada, mano. E não era nem a intenção deles mostrar algo como isso, mas é muito esquisito, cara. Sim, toda vez que mostra depois que ele salvou alguém, ele andando como se Jesus me leva, sabe? Aquela cara do Henry Cavill, ela é muito estranha. Você fica realmente desconcertado. E primeiramente, aquela cena é ridícula. Foi o que eu falei, o objetivo do Snyder é criar cenas icônicas. Então você pode ver que ele liga muito mais pra estética, mas que ela não tenha nada a ver. Se você pegasse aquelas cenas e colocasse no videoclipe, seria a mesma coisa. Então é muito estranho. Aquela cena onde tem um monte de gente em volta dele, sabe? Tocando nele como se ele fosse Jesus Cristo. Porque é como se... Assim, como eu falei, o Snyder, ele não sabe ser sutil. Então ele vai colocar essas referências e ele vai ficar falando o tempo todo. Daí você vai ter lá o Lex Luthor chegando pra conversar lá com a... Esqueci o nome dela, lá, a juíza lá. Aí ele pega, a senadora. Aí ele chega pra ela e fala assim, aquele quadro está de ponta cabeça. Daí pega e mostra lá uma referência bíblica. Aí depois mostra lá de novo, como se ele fosse Jesus Cristo, como se todo mundo estivesse ovacionando ele. Então fica isso o tempo todo e fica uma coisa estranha, sabe? Porque não consegue trabalhar sutilezas, então ele precisa ficar mostrando isso o tempo todo, olha,
É como se ele fosse Jesus Cristo, como se ele fosse Salvador. Só que é muito estranho o jeito que isso é colocado, principalmente como ele é colocado né, interpretado ali, a interpretação dele não tá legal. Eu acho o Batman ok, a única coisa que eu acho estranha é que a única parte do corpo do Batman que não tá coberta é a boca, e a voz dele sai sempre diferente, né? Tipo, ele tem um negócio lá que muda a voz dele, eu não sei muito bem como. Acho isso super estranho. E aí a Mulher Maravilha não tem muito o que comentar, né? Eu já não conhecia muito da Gal Gadot naquela época, hoje em dia eu acho ela uma vagabunda, né? Uma sionista safada. Mas naquela época, cara, a única coisa que eu conhecia dela era uma cena ridícula onde ela andava em Velozes e Furiosos, tocando Marcelo D2 no fundo, e o cara passa a mão na bunda dela, aí consegue a digital dele pra fazer alguma coisa. Eu só lembro disso dela naquela época. E como eu assisti pela primeira vez dublado, não sabia que era tão péssima de atuação, mas depois que assiste no original é complicado, né? Cara, ela é muito ruim. Isso é uma coisa também que sempre me pegou, que eu sempre falo com todo mundo. Eu acho o elenco que a Warner escalou pra Liga da Justiça um elenco muito ruim. Que o melhor ator lá, embora eu acho que tenha o pior personagem escrito, o pior personagem nesse meio, o melhor ator é o Ezra Miller, velho, porque eu acho que o Henry Cavill é muito ruim, velho. Eu não gosto do Ben Affleck também, eu acho que ele é um ator que fez vários filmes legais, mas eu acho ele um ator fraco. Cara, a Gal Gadot é a pior de todas. Ele é canastrão, cara. Eu gosto dele quando eles encontram o tom canastrão pra ele. Tipo, nesse Batman, ele tá super canastrão. Ele é o velho gostoso, brabão. É da hora. Demolidor, ele é o arrombado, sarcástico canastrão. Eu acho que combina com ele. A Gal Gadot é a pior de todas. Ela consegue ser pior do que o Jason Momoa, que é muito ruim também, velho. Eu acho, né? Pelo menos. Pra mim, os piores atores aí é a Gal Gadot e o Henry Cavill. Henry Cavill, assim, o pessoal gosta muito por causa da beleza do homem, né? Exato. E assim, não tem como Hoje em dia já estão criticando. Hoje em dia já estão falando que ele envelheceu mal. É porque o pessoal gosta. Pegaram uma foto dele na rua, todo despenteado e tal, já falaram que o cara ficou feio. Nossa senhora, Dani, o pessoal gosta, na verdade, gosta pelo motivo de um comentário que eu li enquanto eu tava assistindo esse filme no YouTube, né? Que eu comprei ele. Aí eu fui dar uma olhada nos comentários. Aí eu achei até impressionante, porque tem vários comentários elogiando o filme, falando que gosta do filme e tal. E aí tem um comentário que um moleque colocou, que eu achei muito engraçado, que ele colocou bem assim: esse Superman aí, tipo, não tem nada de símbolo de esperança, não tem nada de bondade. O negócio desse Superman aí é só farmar aura. Sim, todo mundo nesse filme aí, na verdade, né? Eu acho que o João foi bem assertivo quando ele falou que o Snyder não é sutil, ele não conhece essa palavra, eu acredito, assim. E os filmes que ele faz, qualquer um, se você pegar, questão imagem, questão visual. Ele tenta deixar a cena mais plástica possível, não é nem plástica, a cena tão bonita, exuberante, farmando aura. Ele deixa toda a cena dele, ele tem que deixar alguém farmando aura, que ele pouco se fode pra continuidade daquilo na história em si que ele quer contar, tá ligado? Eu acho que o bagulho, mais do que a cena ser esteticamente bonita, eu acho que é que ele quer sempre ser épico, eu acho que é mais nisso. Eu acho que no sentido de que tudo tem que ser épico, tudo tem que ser grandioso, mas ao mesmo tempo o que o João falou era uma coisa que eu ia trazer ainda no programa também. Ele não sabe ser sutil e ao mesmo tempo, vamos falar assim, porque eu vejo que a galera que defende muito esse filme, defende muito no sentido de dizer: o filme não precisa ficar se explicando e tá tudo explícito no roteiro. Só que assim, o roteiro do filme, então, não se comunica com a parte visual do filme, porque a parte visual do filme é tudo muito óbvio, é tudo muito na cara, é tudo muito explícito, é tudo literal. Só que o roteiro do filme não explica nada, é tudo implícito. Você tem que ficar pensando pra entender, como é que tal personagem sabe isso, como é que isso aconteceu. E, nada é explicado no roteiro, mas na questão visual tudo é explicado. Fora que o Snyder, assim, por exemplo, uma coisa que todo mundo fala, dos slow motions do Snyder. Eu acho que o slow motion do Snyder, não é proibido, tá? Qualquer diretor pode usar slow motion no filme. Só que o que eu acho que incomoda é porque o Snyder, pra mim, né? Ele é um diretor limitado. É porque o slow motion, na verdade, é a única forma que ele sabe, a única forma que ele entende que ele pode criar emoção,
ou criar impacto para uma cena. Então, assim, ele abusa disso porque ele não sabe criar tensão, criar emoção, criar impacto na cena de outra forma. No começo do filme já tem não sei quantos slow motions quando mostra, tipo, os pais do Batman sendo assassinados. Eu gosto dessa cena, cara. Aí, eu assim, acho bonito, cara. Não liga no Snyder Cut dele só pra corroborar o que a gente tá falando, né? Da falta de sutileza, de que tudo tem que estar na cara, que tudo tem que estar óbvio e tal. No começo do filme do Liga, quando o Superman morre, aí, slow motion de novo, aí o Superman dá aquele grito, aí tem que ter as ondas sonoras do grito dele, tipo, de forma visual pra você enxergar, entendeu? Nossa, Se você tirasse o slow motion, eu acho que caía meia hora de filme, tá ligado? com certeza. A gente chegou no meu momento que eu tava muito ansioso, que é falar do Zack Snyder. Cara, é um diretor, eu acho que eu já falei isso em algum outro podcast passado, mas eu não lembro se foi podcast aqui ou se foi só que a gente postou no YouTube, quando era em vídeo ainda, né? Mas eu acho o Zack Snyder é um diretor medíocre, assim, no cerne da palavra mesmo, é mediano. Tem um pessoal que trata ele como um grande diretor, um gênio, não sei o quê, mas eu não acho nada disso. Eu acho que, obviamente, ele não é um bosta de diretor, tá quase nisso, mas ainda tá no meio do caminho. Eu acho que ele é muito mais conceitual. Assim, na parte de conceito, eu acho que ele manda bem. Assim, ele tem umas propostas ali que são interessantes e tal, mas ele, quando vai fazer execução, é péssimo. E eu acho que o Batman vs Superman, e até no Snyder Cut, né, da Liga da Justiça, você vê melhor essas falhas, assim. Porque ele, é igual o João falou, ele faz o filme como se ele quisesse construir momentos icônicos, né? Então são cenas que ele pode cortar e postar como clipe no YouTube, por exemplo, depois. Então vai ter lá, a cena do pesadelo. Você pega aquela cena perfeita, é como se fosse um curta-metragem que ele pode pegar e postar no YouTube depois, se ele quisesse. E todos os filmes dele são assim. E aqui ele exagera demais nisso. Então acaba que é um filme que é igual o Lucas perguntou no início, né? Qual é a trama do filme? Eu não sei dizer justamente por isso, porque nem o Snyder sabe qual é a trama do filme. E ele só constrói esses momentos icônicos, assim, pra ter... tem a luta do Batman vs Superman, aí tem a cena do galpão do Batman lutando contra os capangas, aí tem a cena da Marta. Então, é isso. O Snyder é isso. É um diretor que ele gosta muito de tomar conta da parte criativa das produções dele, mas ele é muito ruim nisso. Sim. Só pegar como exemplo o Rebel Moon, que ele fez pra Netflix, né? Eu acho que é um dos piores filmes que eu já vi na vida dele. Nossa, sim, é horrível. É horrível. Não tem nada que se salva. Pois é, eu até passei pano da primeira parte, porque eu sou fã de ficção científica, mas assim, nossa senhora, é horrível. Não dá, cara. Não reassistir, aí não. O pessoal fala mal daquele das Wachowski lá, Eu nunca lembro, é Ascensão de Júpiter? Destino de Júpiter? Destino de Júpiter, Esse é ruim também. Esse é ruim, mas nossa, é muito melhor que essa porra. Nossa, mano, você é louco. Mas, ó, voltando a Gal Gadot também, eu acho que, é um personagem que não precisava estar no filme, não tem influência nenhuma no filme, assim. Eu acho que onde ela poderia atuar é ali... A Mulher Maravilha. Ela não sabe atuar. Ela vai atuar. Ela não tem o que fazer, né? Mas eu acho que é um personagem totalmente dispensável. Ela tá ali pra criar mostrar que não existem só os dois, que não sei o que. Mas ela não age em momento nenhum, cara. E quando ela age é totalmente dispensável. Tipo, ela não tem pra que tá no filme. É um personagem jogado ali, né? Não é que nem, tipo, você pega agora comparando com o Superman do James Gunn, a Gangue da Justiça. Você fala, porra, Gangue da Justiça, tomar no cu, tá? Tem gente que não gosta, eu acho legalzinho a galera lá, mas eles se envolvem no conflito lá pra frente e resolvem uma parte do conflito que o Superman justamente não conseguiria estar lá em dois lugares ao mesmo tempo. Ela vai onde os caras estão, na treta que os caras estão e não consegue fazer porra nenhuma. Ela só fica batendo no cara. Mano, eu acho que, assim, real... O filme, eu até, como eu falei, eu mudei muito a minha perspectiva por ser isso. Falar, nunca vai ter uma continuação disso, assim. É um filme isoladão.
Então eu aproveitei mais. Não gostei, mas eu já não odeio como eu já odiei algum dia. Eu consigo até aproveitar. Não é um negócio que eu vou pôr pra assistir quando eu tiver vontade. Eu acho que nunca mais vou assistir. Acho que essa é a última. Graças a Deus. Sim, tem pontos bons assim. Só que é um filme horrível. É um filme, continua sendo um filme ruim. Eu só não odeio mais ele. Eu consegui assistir e ver pontos bons ali, o que poderia ter sido. Mas a gente tem que analisar o filme pelo que ele é, né? Não pelas oportunidades que ele perdeu. Mas Cara, a Gal Gadot, cara, não tem nada pra fazer nesse filme. Nada. Ela só farma a aura. Se eu não tiver um bom motivo pra assistir esse filme de novo, eu nunca mais vou assistir, porque realmente, tipo, eu não acho esse filme o pior filme de super-heróis, tá? Eu acho que existem filmes piores do que ele, eu acho que o Spawn é pior do que ele. Não, também não. O Motoqueiro Fantasma, Mulher Gato, Motoqueiro Fantasma 2 é pior do que ele. O Quarteto Fantástico 2015 é pior do que ele. Eu acho que tem vários filmes piores do que ele. Só que ele é o filme de longe que mais me irrita de super-heróis, viu? Não, ele não me irrita mais. Eu acho que a questão é essa. Ele já me irritou muito, já foi a minha maior decepção, assim. Tu fala, mano, o universo vai continuar de sair. Daí, Liga da Justiça, então, não, sabe? Eu acho um filme muito ruim pra esse tipo de coisa. Mas agora ele não me irrita, porque eu tô entendendo que é um filme tá lá e nunca vai ser mexido, nunca... Quer dizer, nunca, mas vocês entenderam, não é o universo que vai continuar. Nada vai sair dali mais pra ser uma coisa que é todo ano, a cada 2 anos, a gente vai ter um filme seguindo aquele universo. Nunca mais. Então, pra mim, agora ele não me irrita mais. Ele só tá lá, só existe, assim. E ele mas ele existir abre a porta pra sair Viúvas do Snyder do bueiro, tá ligado? Então isso me irrita. A viúva do Snyder, nossa senhora, isso aí não para nunca. Ele não para, foi ontem ele postou foto do Superman, mano. Sim, o João chegou onde eu ia falar, porque ele me irrita muito, não é pelo filme em si. O filme eu não gosto dele, ele me irrita um pouco, mas ele me irrita muito por essas questões extra-filme. De toda hora, tipo, o Zack Snyder dá uma entrevista e ele fala alguma coisa sobre o filme, que piora o filme ainda mais, porque assim, cara... Ele dá umas declarações totalmente desnecessárias, pô. Ele precisa falar que aquele cara no início do filme, aquele fotógrafo que tá acompanhando a Lois Lane, que leva um tiro, é o Jimmy Olsen, cara. Isso não muda nada na trama do filme, pô. O cara é um figurante número 4 do filme, assim, porque, tipo, ele não tem praticamente diálogo, ele não faz nada, ele não tem nada do Jimmy Olsen, velho. Pra que ele precisa dizer que é o Jimmy Olsen ali? Pra que ele precisa dizer, tipo, as coisas que ele fala sobre o filme, velho? Postar as coisas que ele posta. Aí, tipo, fica ele, os fãs dele enchendo o saco, velho, todo mundo. Eu acho que o que mais me irrita no filme não é nem o filme em si. O filme é ruim. Bom, o problema é o entorno mesmo, igual o Lucas tá falando, assim, a fanbase é um negócio que me irrita demais, assim. Não só a fanbase, mas principalmente o Snyder. E igual, por exemplo, o filme, o corte do cinema foi muito limado pela Warner. Então ficam coisas confusas porque eles mandaram cortar cenas. Eu vou lançar minha versão do diretor. Aí ele lança uma versão com 30 minutos a mais de cena. Gente, juro pra você pegar e assistir a versão estendida e a versão do cinema vai continuar a mesma merda. Porque, assim, não explica porra nenhuma. A única cena que, assim, adiciona alguma coisa a mais pra trama é que tem a mulher que vai no Capitólio fazer a denúncia lá do Superman. É até uma atriz que apareceu em Pecadores. Sim, Aí tem uma cena cortada, que é o personagem lá que teoricamente é o KGBista, que trabalha pro Lex Luthor, que ele vai empurrar ela na frente do metrô e mata ela. Que aí só mostra que, tipo, é o Lex Luthor limpando lá a barra dele, né? Tipo, que é ele que mandou a menina falou que ia desistir, né? Falar que mentiu, não sei o que, aí vai lá e empurra ela. É a única coisa que adiciona pro filme, só que é uma cena de, o quê? 5 minutos? Tipo, muda porra nenhuma no filme. Eu acho que também tem mais cenas dessa mina, que é ela indo lá falar com a senadora, admitindo que é mentira. Tal. Só que isso quebra um pouco até o próprio filme, porque o que eu tinha entendido daquela cena lá do Capitólio que explode? Era o Lex Luthor querendo fingir que o Super-Homem foi lá e matou a galera. E saiu voando depois. Foi isso que tem no normal, né? No cinema. No estendido, eles mostram lá que essa mulher aí, ela se arrependeu, porque ela tava indo pra casa e viu os caras indo lá pegar ela, então ela foi lá, ficou com medo, foi lá, contou pra senadora, e então a senadora sabe que é conversa, é tudo mentira, certo? Aí ela vai lá, eles vão lá pro Capitólio. Aí a senadora age como se ela não soubesse, ela fica questionando o Superman de um jeito como se ela quisesse acusar ele dos bagulhos que ela fez, que ela sabe que é mentira. E essa cena é depois. Se não tem a cena da mina no filme, você
entende naquelas, mas você tá lá, fala, a mulher tá achando que ele foi lá e metralhou a galera, que eles tentaram esconder que metralhou. Isso é outra coisa que me pega. Eles foram lá, que nem o Lucas falou, ele metralhou a galera, tacaram fogo. O governo sabe que os caras morreram com essa porra desses tiros. Ele estava com drone olhando em cima. Como é que o governo vai lá e acusa o cara depois, sabe? Eu falo, mano, não dá pra ganhar essa parada, sabe? Daí os cortes, a versão estendida, ela apresenta alguma justificativa para alguns pontos que ficaram ok. Aí você fala, da hora, pelo menos a mina reconheceu que era mentira e tal, não sei o quê. Aí falou pra senadora. Aí corta pra senadora na cena do Capitólio e ela tá lá acusando o cara. Você fala, mas você não sabe que é mentira? Você tá fazendo isso por quê? Tá ligado? Tipo, você... Pois é, exatamente. Porque aí até quebra aquele negócio da cena que ela descobre que o Lex tá tramando algum barato, que ela vira aquele bagulho do chá de pêssego da vovó. Aí ela se liga, o Lex Luthor tá tramando um barato, por isso que ele não tá aqui, por isso tá... É tudo trama do Lex. Mas se ela já sabe, por que ela fez todo esse teatrinho, tá ligado? Aí também, como é que o público vai acreditar? Porque explode o Capitólio nas cenas que não é estendido, o Superman sai voando embora, vai lá chorar com o pai lá no Himalaia, né? Aí... Nessa aqui, ele mostra o Superman tirando as pessoas. Se ele tá tirando as pessoas, provavelmente não foi ele que estourou o bagulho. E mesmo assim, as pessoas acusam... Ah, não, será que não foi ele no Capitólio? Eu falo, caralho, mano, as pessoas desse mundo é burra? O que tá acontecendo, tá ligado? Pois é, então, é justamente isso. Tipo, a versão estendida, ela não só não melhora o filme, como piora a porra toda. E assim, nossa senhora, é ruim. Acho que nem tem mais o que falar. Tipo, assim, igual vocês falaram da Mulher Maravilha, né? Na função dela no filme, que na verdade não serviu pra nada. Ela só aparece lá porque tem que aparecer. Mas assim, pelo menos, a Mulher Maravilha eles tentam inserir na trama de alguma forma. Jogar ela, que seja, mas ela tá jogada lá. Né? Agora, o pior pra mim é a cena do pendrive, né? Pra jogar os outros heróis no universo. Aí não, tem Flash lá, e o símbolo. Não, melhor ainda são que tem o logotipo do personagem. Ele filmar os bagulho, ele conseguiu os bagulho, eu até creio. Pô, se o cara odeia o Superman, ele tá atrás de outros meta-humanos, tá? Mas o cara fez o símbolo, mano. Não, tipo, o do Flash eu entendo, tem um rainho. Mas por que o símbolo do Aquaman? O do Ciclope, do Cyborg? De onde que ele tirou a porra do símbolo do Cyborg? Do cu dele é o símbolo que o cara usa. Caralho, sabe? Tipo, no Flash, tem o cara que solta os rainhos, beleza. Agora o Aquaman, de onde ele tirou aquele bagulho? De onde? É pra gerar hype no cinema. Tu não fica tipo, nossa, olha aí os heróis. Daí depois na hora que clica ali, você vai ver ele de novo. Nossa, cara. Parece que é pra gerar hype também. É porque assim, tipo, pra o público que tá assistindo saber que ali é o Flash, ali é o Cyborg, ali é o Aquaman. Porque eles não aparecem caracterizados da forma que o pessoal conhece os personagens, né? Eles porque aparecem de uma forma diferente. Porque não sabe ser sutil, né? Aí que tá. Exato, não existe sutileza. Pô, quer fazer o negócio? Põe os videozinhos, ó, tipo, meta-humanos encontrar. Acabou, eu ia entender a cena, eles querem mostrar que, ó, esse mundo é maior do que a gente imagina, ó, o que vem pela frente. Mas o símbolo não precisa, cara. Nossa, cara, pra que isso? O objetivo da Gal Gadot na história, ela vai atrás da foto, eu não sei porquê, não sei se ela queria esconder a foto, ou se ela queria só pegar a foto porque ela não tinha por algum motivo. E tipo, aí ela... eu quero uma cópia. Então, e aí ela não consegue e devolve, e tipo, isso aconteceu, não consegui descriptografar aqui, pega aí e falou. Aí a gente não sabe o que aconteceu com ela, a gente sabe que teve em 1984, mas acho que ela também esconde porque ela sabe que é ruim. E aí é isso, sabe? Ninguém sabe o motivo desse longo período. Não faz nenhum sentido realmente, porque assim, tá, beleza, se ele explica que, tipo, se explica no filme que ela quer se desfazer dessa foto porque ela tem uma identidade secreta. Beleza, só que não tem isso no filme. Sim, não tem. Teve em 1984 também, depois que fica meio que inserida ali de qualquer forma, mas... Sim. Que é que ela joga a tiara nas câmeras lá, né? Puta, essa aí é foda. Mano, esse universo do Snyder aí é uma loucura, viu, cara? O Mulher Maravilha, 1984, acho que é um dos piores filmes que eu já vi. Ela voando é muito bom, gente. Nossa, essa cena é muito engraçada. Eu sempre me divirto muito. Ô, João, tem um entre nós aqui que foi no cinema durante a pandemia assistir isso aí e saiu chorando do cinema.
Que obra de arte, o cara falando. Eu falei, meu Deus, não. Não, peraí, que obra de arte eu não falei, mas que eu fui assistir o filme eu chorei, foi verdade mesmo. Chorar de raiva, né? Mas, porra. Não dá, cara. Te falar, sério mesmo, eu acho que esse filme, até a parte do apocalipse ali, eu acho que é até assistível se estiver passando em algum lugar e você não tiver nada pra fazer. Mas depois que entra ali, cara... Essa parte do apocalipse tem 2 pontos que eu acho. Tem um ponto positivo e um ponto negativo. O positivo ponto positivo? O ponto positivo é que ela acaba. O ponto negativo é que demora. Cara, uma coisa que eu nunca entendi nesse filme, beleza. Ele cria o apocalipse a partir do corpo do Zod e com o sangue dele. Mas por que o sangue dele tem poder de criar o apocalipse se teoricamente o Lex Luthor é um humano comum? Porque ele farma a aura. Ele farma a aura. Meu, uma coisa que eu não entendo, assim, que nem eu falei, eu entendo, tirando os pontos negativos do plano do Lex, que é, eu vou metralhar a galera, o governo tá vendo, mas vou fingir que foi o Superman. Vou explodir o Capitólio, ele tira as pessoas lá de dentro, mas vou fingir que é o Superman. A única coisa que realmente não dá pra passar pano é por que ele faz o apocalipse. Ele não gosta do Superman, porque ele é um ser super poderoso, que todo mundo, que pode destruir o mundo, que não sei o quê. Aí ele fala, eu vou fazer um cara pior. E pior ainda, que não tem consciência e eu nem vou conseguir controlar. Pra que ele faz um bagulho desse? E que ainda por algum motivo que não é explicado no filme, né? Ele tem um poder do apocalipse que ele consegue se adaptar e ele fica ainda mais forte, né? Depois que, tipo, atacam ele, né? Então, pra que, se você já não gosta do maluco, que você sabe que tá fazendo bem, quem tá fingindo que tá fazendo bem, entre aspas, né? Porque é o Superman do Henry Cavill. Mas é um cara que tá lá, ele é bom. Teoricamente, ele é bom ali. Ele tá fazendo bem pra humanidade. O único mal que tá parecendo que ele tá fazendo é você que tá fingindo. Você vai criar um monstro que você não sabe controlar. O cara é mais forte que o Superman. Ele evolui e você não tem nenhum tipo de recurso pra segurar esse cara. Se ele, até você colocando o Batman pra bater no Superman, o Batman não conseguiu matar o Superman. Você vai colocar um monstro que é mais forte que os dois, que você não faz a mínima ideia de como você vai deter ele depois. Esse é o gênio do filme. Aí que você começa a cair as cartas. Né? Você fala, caralho, mano, como é que faz o bagulho? Agora você pega em comparação ao filme do Gunn. O filme do Gunn, o que é? Ele fez o clone, só que ele controla a porra do clone. Tudo que o clone faz, ele mesmo fala pro cara fazer. Agora, você cria um monstro aleatório, vai lá, foda-se. Quase morre no primeiro segundo que o cara acorda. Eu não entendi o que ele quis fazer. E ele sabe que o monstro que ele cria é de um cara que tentou destruir o planeta, né? Tipo, o Superman morreu, eu vou tentar reviver ele. Não. Ele foi o cara que o Superman matou porque ele queria destruir o planeta. O que o Lex Luthor queria com essa porra? Pô, isso me pega muito. Tem uma coisa que me pega muito nesse filme também, é o seguinte, tem todo aquele plot envolvendo a Kryptonita, né, no filme, né, que ele quer fazer armas à base da Kryptonita, né, pra matar o Superman. Então ele precisa criar, aqui eu explicando a trama do filme, cara, é porque é muito ruim, isso pra você entender isso no filme, você tem que assistir várias vezes pra você entender, que ele quer, tipo, ele se esforça todo esse plano, né, pra criar que o Superman matou os caras todos, né, e que pra convencer o governo dos Estados Unidos que o Superman é uma ameaça, pra que o governo libere pra ele a Kryptonita, né, para ele fazer as armas à base da Kryptonita. Agora, por que ele quer matar o Superman? O que é que ele vai ganhar economicamente? O que é que ele vai ganhar politicamente? O que é que ele vai ganhar com isso? O filme não explica, não deixa claro, igual o Superman do Gunn deixa, né? Não deixa claro muito, só porque ele odeia o Superman de graça, entendeu? Mas, assim, basicamente ele quer isso. Ele quer que o governo libere para ele a Kryptonita para ele fazer as armas, né? Kryptonita. Mas o que me pega é o seguinte, cara, como é que deu na cabeça dele, porque no filme, tipo, tem aquele comecinho lá que ele explica, né, que acharam a Kryptonita lá no mar e tal, e assim, primeiro, como é que eles sabem da onde a Kryptonita veio, a origem, assim, do nada, porque, assim, os caras acharam no mar, mas eles não fizeram nenhuma pesquisa, nem nada, eles entendem do nada que é de Krypton, que é radioativo, e por algum motivo eles resolvem testar no Zod e ver que corta o Zod. Só que, assim, de cortar o Zod, que tá morto, pra entender que aquilo vai machucar o Superman, é um salto muito grande e lógico, que eu não sei que aquilo vai ser capaz de matar o Superman, eu não sei como é que ele faz toda essa depreensão,
se ele não conseguiu testar no Superman, porque primeiro ele testou no Zod, que estava morto, e vai funcionar num cara vivo aquilo, sendo que no filme anterior, nem nesse filme, em nenhum momento, até o final do filme, o Superman é exposto à Kryptonita, e aí todo mundo fica sabendo que a Kryptonita, tipo, enfraquece o Superman. E que pode matar ele. Na versão estendida, eles meio que explicam isso aí. Na versão estendida, ele tem um vídeo do governo, tá com o corpo do Zod, e eles explicam que junto dos kryptonianos, junto não sei o que, eles encontraram uma pedra lá que veio junto deles, que ela próxima do corpo do Zod, tá? Eles até mostram fazendo uns cortes ali. Ela como é que ela fala? Deteriora as células kryptonianas. Aí por que eles vão no lago lá procurar, lá no Oceano Índico? Porque o Lex mandou a galera ir atrás de uma porção maior daquela amostra que o governo tinha. Isso aí eles meio que explicam. Agora, por que como eles descobriram que aquilo faz mal, eles não falam. Só falam que nos testes lá no corpo, eles acharam que essa pedra que tava no meio lá da confusão de Metrópolis, um fragmentinho, eles conseguiam cortar. E o plano do Lex não é ele fabricar arma, ele tá irritando justamente o Batman pra roubar a arma, a kryptonita dele. Pode ver, quando o Batman rouba, ele dá um sorrisinho, porque esse era o plano, ele não quer matar Mas ele não fica puto com a senadora, porque a senadora disse que não vai liberar a importação da pedra? Ele precisa trazer a pedra para os Estados Unidos pro Batman roubar. Tanto que tudo que ele faz com o Batman ali, as tramaias dele sem vergonha ali, é pra irritar o Batman ficar mais putinho e querer matar o Superman. Então ele tá dando a pedra, tipo, como se eu fosse olhar ela, não sei o que, não. Ele quer que o Batman pegue aquilo ali pra matar o Superman. Por isso que ele manda os caras brigar, pro Batman matar o Superman. Não ele. Faz menos sentido ainda, né? Pois é. A ideia é essa, né? Pois é. Mas, cara, eu acho até, falando embaixo, a pancadaria e tal, eu gosto da pancadaria dos dois, eu acho legal. A melhor cena pra mim é quando... e a luta na versão estendida é mais legal. Isso. Eu acho mó barato quando o Batman tá dando umas porradas no Superman, o poder volta, aí o Superman olha pra ele fica meio com medo, ele, não, pera aí. Acho do caralho, mano. Ele começa a olhar assim, não, calma aí, daí o Superman levanta. Só que tem uns bagulho furadaço aí, tipo, se o Superman não tava indo lá pra brigar com ele até fala, Bruce, a gente precisa conversar, não sei. Por que eles não falam? Eu acho que o grande parte ruim desse filme, assim, grande parte, é que as pessoas não conversam. Você encontra o Batman, o Superman vai lá falar com o Batman, ele vai lá, ele empurra, ele soca, ele grita, ele joga a rainha do olho. Por que ele não fala, Bruce, ele esperou estar pronto pra morrer lá pra ele falar da Marta? Por que ele não falou antes? Se ele tivesse falado, mano, os caras pegou minha mãe, a Marta lá, vamos lá, me ajuda a salvar. Acabou, não tinha nem treta. Sim, faz muito sentido, porque pensa assim, minha mãe chama Marta, sua também, por que a gente vai brigar? Nossas mães chamam Marta? Pois é, né? Mamães Martas, quem sabe a gente ele muda de ideia ele muda de ideia muito rápido, né? Eu acho que é isso que, tipo, que assim, que não convence no filme, porque assim, tá, beleza, tem esse plot lá que os nomes das mães dele é o mesmo nome, né? Mas, tipo, só por causa disso, ele tava afim de matar o cara até 30 segundos atrás, aí não tá mais afim de matar o cara. Aí ele vai lá e salva a mãe do cara, e quando ele salva a mãe do cara, ele fala, eu sou amigo do seu filho. Tipo, em 30 segundos ele odiava o cara, em poucos minutos ele já ama o cara, e já se considera amigo do cara, já. Não, é foda. E o Superman é tão cabaço que ele conseguiu achar a mina dele lá no Saara, mas não consegue achar a mãe dele no porto ali do lado. Aí os caras falam, não, mas falaram que ele, se aparecesse ele lá, eles iam matar a mãe dele. Apareceu a porra do Batman, que demorou uns 10 minutos dando porrada nos caras no andar de barco, e não mataram a mãe do cara. Você acha que o Superman não ia conseguir também? Pois é. Não, é foda, cara. A não ser que fale bem assim, tá? O esconderijo lá que ele colocou, ele sabe, né? Vamos dizer assim, né? Ele sabe que o Superman não consegue ver através de chumbo. Então o esconderijo é todo de chumbo. Só que não tem isso no filme, pô. Isso é se você, tipo, for tentar inventar explicações na sua cabeça. E eles estão o Snyder fazendo uma entrevista depois de 10 anos, não, porque aquilo lá era uma parede de chumbo. Vocês não bem capaz! Não, e o foda é que aí ele vai lá, ó, ele não tem tempo, ele vai lá, em vez de conversar com o cara,
Ele tenta, assim, no começo, ele chega todo ameaçador, cai no... Primeiro ele fica voando, né, encarando o cara, em vez de ele já chegar falando, já que ele tá com pressa. Fala, Bruce, me ajuda aqui, não sei o que, o bagulho é assim. Ah, o cara não ouviu a primeira vez. Aí o cara foi lá e não ouviu, queria sair na bancada. Ele é o Superman, cara. Se ele quisesse deixar o cara batendo nele enquanto ele fala, ele deixava. Não, o que ele fazia? Ele sai empurrando o cara. E o mais da hora é que ele sai empurrando, quebrando parede, quebrando um monte de prédio, pra cair certinho no prédio onde tem a porra da lança de Kryptonita. O Batman é muito preparo mesmo, né, cara? Tipo, eu vou apanhando até lá e vai chegar na Kryptonita. Porque ele enterrou num prédio e encontrou com o cara no meio da rua. Então ele contava que o Superman ia empurrar ele, depois ia subir ele até o telhado lá do mesmo prédio onde ele colocou a lança, depois iam descer andar por andar pra ele conseguir pegar a porra da lança, assim. É muita coisa, cara. Cara, e a distância de Gotham pra Metrópolis nesse filme é tipo do Rio pra Niterói, né, não? É muito engraçado isso. E é foda. E aí você remete ao começo, que o Batman viu que tava atacando, ele foi lá, o Bruce foi lá salvar a empresa dele, que o pessoal tá trabalhando em vez de sair fora numa... Capitalismo é foda, né? Os prédios caindo em volta, continua trabalhando, só vamos embora quando o chefe mandar. Mas aí ele tá lá, ele tá, que nem você falou, é ali do ladinho, é só atravessar o rio. Por que ele foi de Bruce Wayne, ele foi de Batman? Pegava a nave dele e ia lá no meio do rolê. Né? Ele foi, não, vou pôr meu terno, vou pegar um helicóptero, vou descer lá, vou pegar uma trollerzinha, andar no meio da cidade, encontrar um cavalo no meio da fumaça do nada lá. Tem um cavalo, mano, no meio da cidade. Enfim, e vou lá e vou fazer o quê? Nada, eu vou ficar olhando o prédio cair. Se ele fosse de nave, ele tem todos os apetrechos lá, ele ia salvar uma galera, ia segurar uma galera, ia entrar no meio da trilha. Por que ele não foi de Batman no começo do filme? Ele foi de Bruce Wayne. Sendo que no filme não dá, assim, beleza. Outra coisa, esse filme, pra ele fazer algum sentido, você tem que criar um monte de coisas na sua cabeça que não tá no filme. Beleza, digamos assim, é porque ele tá sem recurso no começo do filme, ele desistiu do seu Batman, naquela época não era... Só que isso não tá no filme. Se isso não tá no filme, tanto que ele foi lá e salvou as meninas. Se isso não tá no filme, a gente tem que assumir que, tipo, que naquele começo do filme, ou seja, naquela época que teve a destruição no Metrópolis, ele era o Batman em atividade. Então, porque realmente ele não foi de Batman salvar a galera? Tipo, não faz sentido. E aí entra um negócio que o filme ele tem 2h30 aí, com com o corte do diretor, e você precisa ficar presumindo que certas coisas estão no filme que eles não explicam. E olha que tem 2h30 de filme. Essas coisas não estão lá. E aí o cara, depois de anos, sai explicando em entrevista, eu gosto do Snyder, que ele pega o que os fãs acham, que os fãs ardorosos dele, Snyder acha, e ele transforma em realidade o sonho dos caras. Os caras falam, não é isso dele, vai lá entrar em entrevista. É isso mesmo, e não sei o que, tá ligado? Ele pega as ideias dos outros, consertando o filme dele, e vai consertar a entrevista. Tem um negócio que me deixa louco, diretor que vai explicar o filme fora do filme. Então não faz o filme, dá entrevista, tá ligado? Mas ele consegue ser pior, em vez dele explicar o filme, ele pega as ideias dos outros pra consertar o filme dele, cara. Nossa, é terrível. Mas, enfim, eu ainda acho assim, se a gente olhar, eu melhorei meu olhar dele, eu deixei isso claro. Assim, eu consigo assistir e tal, menos o final. O final eu não consigo, é muito ruim, não faz sentido, é um plano, o plano já tava ruim. Aí depois ele caga mais ainda, aí mete a Mulher Maravilha que não serve pra nada, só pra tomar raio. E lá e tal. Aí a única coisa que essa porra podia servir, a única, tem uma lança de Kryptonita. Quem vai enfiar a porra da lança de Kryptonita? O cara que ficar fraco com Kryptonita. Por que ela não pegou a lança e fala, deixa que eu faço isso, Kal-El? Porra, Kal-El, não. Por que ela não falou isso na hora e pegou a lança? Eu não entendi, o Batman é fraco, ele não é conseguido. Beleza, mas tem a mina ali que é tão forte quanto o Superman, não é afetada pela Kryptonita. Por que ela não foi lá e fez isso? A única serventia que a mina ia ter no filme, ela não tem, mano. Eu acho muito louco isso, cara. Nossa, não dá. Assim, eu tava até com boa vontade depois que eu assisti o filme. Falei, pô, é ruim, mas tem algumas coisas que são. Depois, quando a gente começa a falar sobre ele, lembrar dele, vai voltando aquela raiva, sabe? A febre, a raiva, o sentimento de impotência. Pô, a segunda metade do filme é muito ruim, mas assim, pelo menos uma coisa que eu achei dessa vez que eu assisti, né? A impressão que eu tive é que a segunda metade, pelo menos, é menos chata. Porque, como a gente falou aqui, a ação... Tem algumas cenas de ação legal.
Por exemplo, a Não tem cena nada. lá do Batmóvel, eu não acho ruim. Aquela cena eu gosto, aquela cena do Batmóvel. É porque a ideia do, tipo, a ideia, o que está acontecendo o que está acontecendo naquele momento é merda, mas a cena é legal, a cena é divertida. A cena, tipo, lá do pesadelo também, assim, eu acho a ideia ruim de já Nossa, não, eu não colocar, gosto tipo, dessa cena. Eu não de já gosto. plantar uma ideia de Injustice ali e tal, no futuro de Injustice e tal. Eu acho meio bosta, assim, logo nesse filme, mas eu acho aquela cena legal, eu acho a cena que o Batman salva a Marta também muito legal, assim, tipo, eu acho É uma das legal, melhores isso é cenas legal. de Batman que tem em qualquer filme do Batman, assim, de ação do Batman. Eu acho muito boa essa cena, assim, que que ele vai salvar a Marta. É muito legal, assim, tipo, é bem fluida, é uma ação, assim, como a gente nunca tinha visto o Batman em nenhum filme. Porque o Batman dos filmes do Nolan, o Batman dos filmes do Tim Burton, a ação, as cenas de luta são muito travadas. E essa cena não é. Essa cena é muito fluida, é muito legal. E eu acho que só tem alguma coisa parecida com essa cena depois lá no Batman do Matt Reeves. E mesmo assim eu acho essa cena mais fluida ainda. Cara, um negócio que a gente tava falando, que de roteiro, tudo ruim, não sei o quê. Sabe o que também me deu uma aliviada? Eu tinha até esquecido de falar disso, eu lembrei agora. Que a gente a gente reclamando, não faz sentido, por que isso, por que aquilo? Se você pegar uma coisa que é aliviada, assim, na minha consciência assistindo esse filme, que deixou ele mais ok, os quadrinhos do Batman. Estamos falando, os quadrinhos do Batman também tem várias dessas questões. Por quê? Porque o filme do Matt Reeves também tem. Por quê? Porque então, se a gente ficar perguntando por quê, cai qualquer roteiro, tá ligado? Tipo, por que isso aqui? Então, isso me deu uma aliviada. Eu falei, não tá acontecendo porque sim, vambora, sabe? Mas isso é um artifício ruim, é de filme ruim, né? Você tem que ignorar muita coisa pra você gostar do filme. Mas desde 2016 do Batman tá sendo assim também. Tipo, isso eu concordo com você em partes, isso eu concordo com você de fato que, tipo, quase qualquer filme, se você quiser procurar explicação, né, se você quiser procurar algumas coisas assim, vai ser difícil de achar. E vai ser uma coisa que você vai encontrar, entre aspas, né, muitos furos, vai encontrar muita coisa problemática e tal. Só que é porque eu acho que esse filme é demais, e principalmente é o que eu falei, que eu acho que você fica querendo procurar esses porquês toda hora no filme, por causa disso, porque o filme é extremamente óbvio em termos de imagem, mas tudo no roteiro é implícito. Tudo no roteiro é implícito, nada ele explica, sendo que ele explica tudo visualmente, né? Tudo que tem no aspecto visual é explicado, tá de forma literal, mas o roteiro é todo limado, é todo implícito. Aí você fica procurando explicações para, tipo, para acontecer tudo o que acontece no filme. Bom, acho que a gente já falou demais desse filme, né? Vocês concordam? Acho que já deu. Então eu queria saber, começando pelo João, nosso convidadinho aí, João, cara, se é que existe isso, uma cena boa, uma cena ruim, e a nota que você dá depois de 10 anos aí de Batman vs Superman, que você dá pra esse filme aí, cara? E suas considerações finais sobre ele, é lógico, fica à vontade aí. Vamos lá, depois de 10 anos, pensar que ainda tem gente que fala, nossa, esse filme é cult, ele explodiu minha cabeça só porque ele tem slow motion e um filtro preto. É um pouco complicado, mas assim, eu acho que a melhor coisa do filme talvez seja a luta entre os dois. Eu ainda acho que a luta ela é divertida, sabe? Não é um grande épico, assim, mas eu acho que ela é divertida. Acho que a pior coisa do filme é o filme. E eu acho que eu daria uma nota 5, talvez. Acho que é uma nota 5. Porque assim, eu ainda acho que ele é um filme ok, que nem a gente falou assim, ele é um filme ruim. É um filme ruim. O que é pior é que a gente até falou, né? A gente deu exemplos aí de filmes como Quarteto Fantástico 2015, a gente tem o filme lá da Mulher Gato, o filme do... Enfim, tem uma série de filmes. Motoqueiro Fantasma e tudo mais. Enfim, esses filmes eles são ruins, só que eles não têm uma base de fãs muito forte, sabe? Por mais que depois de um tempo apareça um ou outro falando, não é que como se estivesse movimentando muita gente pra falar sobre aquilo. O Snyder não, ele tem uma força, ele tem um nome que é meio bizarro, sabe? Eu acho que ele consegue se vender muito bem, e isso que incomoda um pouco. Mas assim, o filme em si, ele é um filme ruim, ele é um filme cheio de furos e tudo mais, ele é mais estético do que qualquer coisa, né? Mas não acho que seja o pior filme de heróis que eu já vi na minha vida. Eu só acho que
problema é mais o pessoal mesmo. É um filme arrastado? É um filme arrastado, vai ter muita coisa ali, tipo, é mais arrastado que, sei lá, que se assistir aqueles animes cheios de filler e tudo mais, que, sei lá, One Piece, que a pessoa fica de um lado pro outro. Então, ele é arrastado. Tem coisas ali que poderiam vir, e até o mal ali dessa questão de universo, né, que poderiam vir, por exemplo, a cena do Flash e tudo mais. As coisas, elas são um pouco estranhas, sabe? Mas você pega e fala, não, isso daí não vai acontecer, já foi. Enfim, eu acho que é um filme medíocre mesmo. Acho que talvez seja essa palavra aí. Nossa senhora, e a notinha é 5. Parabéns. Nota 5. Você conseguiu ser bem comedida, assim. Pra alguém que não gosta do filme, foi bem legal. Bem legal, bem sensato. Você é um anjo sensato, viu? Uma fadinha sensata. Muito bem. Passa de ano. Passa de ano. Vamos lá, Luquinha, tua vez, meu filho. Melhor, pior, notinha e considerações finais. Caso queira, caso não, só quiser falar melhor é isso, pior é isso, e a nota é essa, já era. Cara, então, primeiramente, assim, tipo, quando a gente vai falar sobre alguma coisa aqui no podcast, eu não gosto, assim, tipo, eu tento falar de forma séria, de forma respeitosa sobre tudo, mesmo que eu goste, que eu não goste, eu vim aqui falar, né, desse filme, mas eu não queria também, assim, parecer que, tipo, eu tô desprezando quem gosta, nesse sentido, né? Eu acho que dessa forma eu fui bem sucedido, eu acho que eu não desrespeitei quem gosta do filme, mas, assim, cara, minhas notas são mais baseadas na minha emoção, na minha percepção até, do que em aspectos técnicos e tal, porque de aspecto técnico, eu não acho esse filme ruim no nível de outros filmes que eu acho piores do que ele. Só que minha nota vai ser baseada no meu sentimento que eu tenho sobre esse filme. Então, assim, por tudo aquilo que me irrita, que a gente já falou aqui, tudo aquilo que eu não gosto do filme, eu vou dar uma nota 3. Embora eu ache, assim, por exemplo, tem filmes piores do que ele, né? Que, assim, mereceriam mais essa nota do que ele, né? Porque ele, de aspecto técnico, não é um filme ruim. Ele eu acho ruim tudo aquilo que a gente já falou. E meu sentimento perante ele é de um 3, assim, tipo, de 0 a 10. Quanto eu gosto desse filme, eu acho que é 3. E o que é que tem de bom nesse filme? Eu acho que algumas cenas de ação. Eu gosto muito da cena que o Batman salva a Marta lá. É uma cena muito boa de ação. E de pior, cara, é o roteiro, velho. O roteiro do filme me incomoda muito, assim, justamente pelo que eu falei. É uma trama que, pra mim, eu não consigo explicar direito pra alguém. Pra mim não faz sentido, pra mim não entra na minha cabeça. Uma outra coisa positiva que eu acho sobre esse filme. Embora o filme eu ache muito ruim, muito chato, eu acho que na época desse filme, eu acho que a Warner e tal, mandou muito bem, assim, tipo, em produtos licenciados do filme. Tinha muita coisa legal, tinha muita camisa legal, Sim. tinha muito caderno, tinha muita coisa bacana. E eles souberam criar um hype muito grande pra esse filme. Eu lembro que na época que saiu esse filme, eu tava no meu último ano de colégio, né, meu último ano de ensino médio, e assim, no comecinho do ano já tinha vários produtos licenciados do filme. E aí eu comprei um caderno desse filme, que eu adorava esse caderno, que eu achava muito bonito e tal. E depois, quando eu assisti o filme, eu me decepcionei muito, porque eu tava muito hypado devido... Eu me decepcionei muito, porque eu tava muito hypado pra esse filme, porque, tipo, os trailers eram legais do filme, tudo do produto licenciado que a gente via era legal e tal, mas o filme, cara, eu detestei esse filme, eu não gosto, eu não consigo gostar até hoje do filme. Show, Dani, você, meu jovem, jogue aí seus melhores, piores e considerações e a notinha, obviamente, pra gente saber. Vamos lá, começar pelo melhor. Eu não vou nem falar de uma melhor cena em particular, porque acho até que o Lucas já foi bem sucinto nesse ponto. Acho que as cenas de ação, no geral, são muito boas. Então eu vou falar que eu acho que uma das melhores coisas no filme pra mim é a trilha musical, né? Que é do Junkie XL com o Hans Zimmer. Foda. Bem lembrado, hein? Bem lembrado. Eu gosto muito do trabalho dos dois aqui. Eu nem sou muito fã do Hans Zimmer, mas assim, aqui eu acho que tá muito condizente ali com todo o aspecto do filme, mais sombrio, pesado e tal. Acho que encaixa bem. E a pior coisa não tem como ser diferente, é o Zack Snyder. Eu acho que é impressionante, ele tem toque de Midas inverso, né? Qualquer coisa que ele toca fica uma merda. Essa é a minha opinião, assim, e acho que você vê muito do que é ele aqui. Eu acho que esse é o filme que ele tem uma das maiores liberdades criativas na DC, né? Assim, ele nem fez muito filme pra eles, né? Mas aqui eu acho que fica escrachado isso, e não só mostra toda a liberdade que ele teve, mas
que, na verdade, a Warner, pro lançamento do cinema, podou, né? Também. Então acho que você vê que ele é muito limitado, sabe? E esse filme foi um mega fracasso, assim, comercial pra Warner. Não à toa eles desistiram, né, do universo estendido com o Zack Snyder à frente. Tentaram manter esse universo, ficou todo remendado, ficou uma bosta, ficou um Frankenstein depois, mas enfim, é um filme que é péssimo, assim, foi o que eu falei, né? Quando eu assisti há 10 anos atrás no cinema, eu tinha gostado. Não à toa, até no meu canal que eu tenho, né, que faço animação e tal, eu fiz um Batman vs Superman, inspirado no filme, mas eu mudei muita coisa mesmo. Mas até me empolgou nesse sentido que eu digo, né? Na época, se alguém me perguntasse, eu teria dado uma nota 7 e tal, que eu tinha gostado das lutas, o Batman, etc, né? Mas, assim, depois de reassistir já algumas vezes esse filme, né? Já ter amadurecido minha ideia de filme, minha nota hoje não tem como ser diferente de um 5. Eu acho que é aquilo, é um filme que é ruim, ele tem suas qualidades, apesar de poucas, mas no cerne, assim, pra mim é um filme que é ruim. Mas tem filmes piores do que ele. Inclusive na DC a gente até citou um aqui, que é o Mulher Maravilha de 84, que é pior do que esse aqui. Horrível, também acho. Mas esse eu acho que aí tem momentos positivos, coisas que não tem no Mulher Maravilha 84. Segundo o Lucas, fez ele chorar, né? Fez ele chorar. Mano, mas Mulher Maravilha 84 tem uma parada que, assim, tipo, o filme é ruim, muito ruim de fato, mas uma coisa que eu gosto nele é porque ele pelo menos vai pra um lado que eu acho trecheira, tá ligado? Esse filme aí se leva a sério o tempo todo. Mas uma coisa que o Dani Mulher falou... Maravilha 84, eu acho que ele se leva a sério também pra caralho, viu, mano? Pô, mas uma coisa que o Dani falou aí sobre a trilha sonora do filme, eu também não sou muito fã do Hans Zimmer, não. Também não gosto dele. Eu não gosto tanto da trilha desse filme, mas tem uma trilha desse filme que eu acho maravilhosa, assim, que eu gosto muito, que é a da Mulher Maravilha. A da Mulher Maravilha eu acho muito boa, aquela trilha, aquela música. Forma aura, né? E toda vez que ela aparece, toda vez toca essa música. Não importa o que ela vai, tipo, comer. Aí... Não, Pelo menos. Pior ainda... Não é a versão da Liga da Justiça do Zack Snyder que tem a galera cantando junto. Nossa. Então, eu ia falar, pior ainda é quando faz isso no Liga da Justiça do Snyder, né? Porque fica só o Junkie XL fazendo a trilha, o Hans Zimmer sai, né? Puta merda, aquele tema da Mulher Maravilha, nossa senhora. Aquele do Aquaman que as meninas ficam cantando pra ele. Meu pai do céu. Cara, eu não gosto minutos de filme. Cara, eu não gosto do Hans Zimmer, porque pra mim o Hans Zimmer, tipo, ele tem esse lance da trilha orquestrada, né, da trilha mais clássica do cinema, mas ele mistura com as coisas modernas, né, que pra mim não combina, que eu acho muito ruim, velho. De ficar uma música modernosa assim que eu não curto, velho. Eu sei que não tem muito a ver com o tema, mas vocês falaram aí de Aquaman e Snyder. Eu adoro aquele conceito de nós vamos conversar e temos que abrir uma bolha aqui dentro da água pra conseguir conversar. Aí, tipo, a pessoa encontra assim a outra, abre uma bolha, bom dia, aí fecha. Daí, opa, abre de novo, opa, esqueceu de comprar pão, aí fecha, sabe? Muito imagina no mercado isso, ou falando no telefone, tá ligado? Puta, que bosta, Snyder. Um dia a gente vai falar do Liga da Justiça aí. Tanto do Whedon, que acho que é mais rápido, mas um dia a gente vai falar dos Liga da Justiça. Esses eu não consigo, esses realmente não dá pra mim, não. Bom, vamos lá. Melhor coisa do filme, eu acho que só aumentou minha ideia, assim, é um retrato daquele período, assim, dos bilionários daquele período, dos gênios da startup, dos caras que iam salvar o mundo, dos caras que criaram as redes sociais. Lex Luthor, todo mundo odeia isso. Tem gente que eu conheço que fala que é a pior coisa do filme. Eu discordo completamente. Eu acho que é a melhor coisa do filme, a única condizente, não só com o filme e tal, mas com o período ali. Eu acho que não teria outro modo de colocar um Lex Luthor nesse filme assim. E me atraiu muito essa renovação, assim, como a gente sempre fala, né? Adaptar, não precisa fazer igual, não precisa tirar e tal. Isso aí de fidelidade a papel, a celulose, eu não comi árvore nenhuma, tá ligado? Pra ter fidelidade a celulose. Ai, tem que ser fiel caralho, tá ligado? Tipo, sendo fiel ao princípio, aquela coisa eu gosto muito de citar o Grant Morrison, né? No Multiverse. Ele mostra ali que você sendo fiel ao mito do super-herói, a base que criou aquilo ali, você consegue criar 1000 histórias, assim, diversas e tal, e continuar bom, e continuar sendo uma adaptação.
isso ser fiel ou não à obra original, ela tem que pegar o espírito e pegar a essência ali, eu odeio falar isso, mas a essência da parada. Aqui fugiu muito, o filme em si fugiu um pouco, mas isso também não me incomoda mais. A adaptação eu acho que tem que criar realmente, dar asas assim, pra galera criar. E por se tornar uma parada isolada, o registro do tempo, aquilo ali não vai ser um universo que eu vou ver daqui a 10 anos ainda continuando, eu passei a apreciar mais, mas acho que o Lex Luthor foi, pra mim, assim, foi sempre um acerto e continua sendo um acerto incrível. Eu adorei o Jesse Eisenberg, os trejeitos deles, que nem na festa eu acho que ele exagerou um pouquinho, mas acho que tem diálogos bons, assim, não é nem o diálogo, quando ele fala é mais um monólogo, né? Ele tá em cena, é mais um monólogo. Mas acho que ele manda bem, assim, no Superman, na casa dele lá, que a mulher aparece, é totalmente louco, não faz sentido nenhum, mas acho que combina com o personagem. Então a melhor coisa pra mim é o Lex Luthor. Pode achar uma bosta vocês aí, mas eu gosto. A pior coisa do filme, acho que é... Ai, cara, isso é difícil, né? Acho que é quase tudo. Eu acho que o filme ele tentou atingir um público que já estava em declínio, ele tentou, acho que é um reflexo totalmente oposto a Marvel, os caras são humanos, são coloridos, vamos fazer aqui diferente. O João citou esse problema, né? Vamos fazer diferente, aqui todo mundo é mau, aqui todo mundo é sombrio, aqui todo mundo tem que ser endeusado, e isso pra mim se resume na porra da cena lá da lagoa, do rio enchendo d'água lá as casas e o Superman. Puta, cara, esse filme me dá uma impressão às vezes, só pra completar isso que o Leroy tá falando, ele me dá uma impressão às vezes que teve um momento aí que o Leroy falou assim, esse filme é meio que um retrato da época dele. Eu não acho tanto, velho, eu acho que, assim, tipo, esteticamente... Assim, tem coisas modernas, assim, da época, daquele momento, 2016 e tal. Só que eu acho que o tempo todo a visão de super-herói, a visão de herói, na verdade, né? De herói do cinema que o Snyder coloca nesse filme, é uma visão dos heróis dos filmes daquele período, assim, tipo, final dos anos 90, início dos anos 2000, tá ligado? Que os caras matam todo mundo, que o filme é todo escuro, que é todo mundo meio anti-herói, sabe? Tipo, o tempo todo me lembra isso. Eu meio que concordo, mas discordo de você. Eu acho que essa parada aí de ser herói sombrio, isso é um bagulho. Eu acho assim, deixar claro, eu acho que isso aí é 10 até 15 anos, a galera que tem essa visão. 10 a 15 anos. Passou disso, eu já não considero mais, sabe? Que acho que não, o super-herói tem que ser assim, mostrar desconstrução, que nem todo blá 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 blá, querer mais daquilo. Eu acho que é uma visão quem já passou dessa idade, quem já amadureceu um pouco, já não quer ver essas paradas, sabe? Tipo, não ver a desconstrução, mas algo que não seja apenas visual, essa desconstrução. O Superman dos olhinhos vermelhos, tacando fogo em todo mundo, tá ligado? Tem algum motivo, alguma motivação, uma coisa bem trabalhada por trás. Então, mas eu acho que essa visão ainda persiste até nessa galera dessa faixa aí de idade, tá ligado? Você porque até uma coisa... Assim, o pessoal ainda mantém esse pensamento meio Zack Snyder, tá ligado? Porque uma coisa até que a galera fala sobre esse filme, que eu discordo, porque tem uma galera que fala assim, é porque esse Superman é inspirado no Superman dos 952. Não tem nada a ver. A única coisa a ver é o visual, assim, que parece, pelo sentido de que ele não tem a cueca por cima da calça e tal, aquelas coisas assim. O visual lembra um pouco o 952, mas não tem nada a ver com o Superman 952, nem com o Superman da revista do Morrison, nem com o Superman da revista do Pérez. Eu acho que tem muito a ver com o Superman Terra 1. Terra 1, eu nunca lembro Terra 1, Terra 2 e tal. Sim, Terra 1 lá do Straczynski, né? Isso. Eu acho que lembra bem, assim, a ideia do todo, assim, até a questão de invasão alienígena. Eu acho muito baseadinho ali no Terra 1. O pessoal joga muito pro Injustice. Agora o Terra 1 é depois desse filme, né, não? Ou é antes? Acho que não, é antes, hein, mano. Eu acho que é depois, deixa eu dar uma olhada aqui, mas vá falando aí. Então eu acho que, voltando ali a pior coisa, eu acho que aquela cena do Superman descendo como Jesus das nuvens, um anjo pra salvar as pessoas, no meio de uma enchente, a galera morrendo, a mulher, o cara e o moleque lá no fundo, e a mulher ajoelhada, chorando, erguendo as mãos pro céu. Em vez do arrombado usar a super velocidade para salvar o máximo de pessoas, não, ele fica pairando sobre eles, recebendo as glórias e as dádivas, como se ele realmente fosse o filho, sem aqueles quadros bíblicos e tal, que você vê Jesus descendo na nuvem. Eu acho que ali é o extremo, cara, não tem necessidade nenhuma, é só fazer uma cena esteticamente bonita que não encaixa na história. Ele tá no meio de uma enchente, as pessoas estão morrendo, os caras estão desesperados em cima do telhado, ele vai ficar pairando
olhando a galera, em vez de ir É lá de e- antes, você tá certo mesmo, viu? É 2010. Lembro, eu tinha lido. Então eu acho que aquilo ali demonstra bem o que o filme é. É cena bonita que não faz nenhum contexto, nada, assim. É uma cena, é tudo muito estético. Ele quer mostrar uma coisa bonita, mas que não faz sentido nenhum com a história que tá sendo contada. Eu acho que ali representa tudo de mal que tem no filme. Mas como eu falei, depois desses anos todos, antigamente minha nota era 2-0 e tal, mas não me incomoda mais tanto, não me emputece mais tanto. É um filme que eu assisti até de boa, até chegar a parte do Apocalipse ali, tava tranquilo, assim, ainda acho que dava pra melhorar muito o filme, que se em vez do Apocalipse ele pegasse aquele maluco que fizesse um metalo ali, ia fazer muito mais sentido, até com a proposta de vingança, de mostrar os erros do Superman ali, acho que ia ficar uma coisa melhor, mas a gente tem que analisar o que é o filme, né, não criar fanfic em cima, como os fãs do Zack Snyder fazem, e depois ele só confirma na internet. Então, como o filme melhorou bem assim, eu acho um filme ruim, mas não tenho mais raiva dele, não tenho mais nada dele. Então, acho que um 5 tá bom, tá? E acho que é isso, né? Então, vamos agora nos despedir do nosso querido João aí. Desculpa, João, te prender quase 2 horas para falar sobre essa merda aqui, mas finalmente chegamos ao fim. Ele não vai acontecer tão cedo a gente se reunir para falar de uma coisa tão ruim quanto esse filme aí. Mas, João, chegou a hora de você dar o seu jabazinho, falar o que você quiser, o quanto você quiser, sobre os seus projetos, sobre você, suas páginas, seu podcast, tudo que você quiser. Agora tá tranquilo, então vai que o microfone é teu. Primeiramente, sempre me chame pra falar, seja de coisa boa, seja de coisa ruim. Eu adoro falar de coisa ruim, porque a gente consegue guardar aquilo que a gente guarda por muito tempo e depois a gente só joga no podcast ou joga num vídeo aí pra falar mal e se sentir leve e livre, sabe? Verdade. Sempre me chamem pra falar de coisas ruins também, porque eu também gosto de massacrar as coisas. Bom, meu nome é João Cardoso, vocês conseguem me encontrar por aí no Instagram, mas principalmente pela minha página de podcast que eu faço algumas postagens. Tô tentando voltar aos pouquinhos aí, tentando encontrar tempo, mas é Dinastia em Tela. Você consegue me encontrar lá por @Dinastia em Tela no Instagram e nas principais plataformas de áudio aí, como Spotify, Deezer, Apple Music e tudo mais. E é isso, no momento estou aí trabalhando para futuramente, quem sabe, lançar meu livro, mas até lá, esse é meu único jabá por enquanto. Fechou. Estaremos atentos aí pro seu livro. É sempre um prazer ter você aqui, Joãozinho. Sempre um prazer participar também no Dinastia em Tela, João. Um cara maravilhoso, com um ótimo gosto, assim. E que às vezes a gente põe ele pra sofrer aqui, mas a gente gosta um pouquinho de falar mal, né, João? Muito obrigado, viu? Inclusive, tá todo mundo convidado, o Leora já participou lá, mas todos estão convidados lá pra participar com a gente no Dinastia em Tela. A gente fala sobre quadrinhos, mangás, séries, filmes, tudo que der vontade, seja pra falar coisa boa, coisa ruim, a gente fala por lá. E é isso. Show de bola. Dani, agora é sua vez, meu filho. Além de pegar nossos extremos podcasts e ficar aí decupando e a gente enchendo o saco, e aí, já saiu, Dani? Já saiu e tal, pra a gente conhecer os seus outros trabalhos. Eu sei que você tem aí um lindo trabalho, que eu inclusive estou te devendo alguma coisa, eu lembrei agora, tinha até esquecido, amanhã eu te recupero dessa perda aí, mas fala aí sobre seus projetos, vidas, anseios, etc. O microfone é teu. Só agradecer aí novamente por participar de mais um podcast. Estamos num ritmo legal o podcast, né? Gravamos um monte aí, eu acho que já tem não. Tem um mês já de conteúdo, né, pra gente postar. Então, é muito bom. Eu tô muito feliz até, apesar de muito trabalho, mas é legal ver que a gente tá conseguindo manter esse ritmo, assim. Gosto muito de participar sempre que dá, né? Pra quem se interessar aí, eu tenho um canal no YouTube, o nome, igual o Leroy falou, é Golden Flyer Productions agora, né? Antes era Keep Golden Flyer, mas aí eu tirei o Keep. Lá eu posto umas animações que eu faço, de stop motion aí, usando Lego. Aí eu faço de DC, Marvel, Star Wars. Penso em fazer de outros temas no futuro, tipo Witcher, Senhor dos Anéis, mas por enquanto fica em Marvel e DC. Marvel principalmente, né? Até porque eu sou Marvete. DC vocês só vão achar Batman, basicamente. Mas eu tenho um projeto aí esse ano que envolve os dois. Fazer um Vingadores versus Liga da Justiça aí, que o Leroy tá envolvido nesse. O Lucas também. O Lucas é meu consultor pessoal, né? De roteiro. Então tudo que eu escrevo eu mando pra ele pra pedir opinião. Um cara que sempre me dá uns feedbacks muito bons e me ajuda muito nessa parte de escrita. Então esse ano é isso. Eu
postei recentemente um vídeo do Batman, na verdade foi um remake de uma animação muito antiga minha do Batman, que eu decidi fazer. Mas aí pra esse ano, tem 3 vídeos de Vingadores, se tudo der certo, né? Tem parte 2 de Era de Ultron, Vingadores vs Liga da Justiça, e depois Vingadores Doomsday, sim, pra lançar junto com o filme, porque eu preciso de visualização. Então é isso, do meu canal, tem esses projetinhos aí que, se Deus quiser, saem tudo esse ano ainda. Show de bola, Dani. Prazer, eu realmente esqueci aí, teve uns acontecimentos recentes, acabei esquecendo muita coisa, mas eu já faço a minha parte aí. Agradeço muito, sempre o convite, eu participei já várias vezes aí no seu canal também. Gosto muito, acho mó barato. E logo mais estamos aí com uma nova produção. Agora você, Luquinhas, você praticamente não tem jabá, mas tem seus agradecimentos, beijos e tal, e coisas para dizer, então fique à vontade para falar do que você quiser. Eu só quero agradecer primeiramente a todo mundo que acompanhou o podcast até aqui, né? A gente gosta muito que vocês estejam curtindo, né? Que vocês estejam ouvindo, né? Todos os podcasts aí. O feedback que a gente tem recebido recentemente tem sido muito positivo e isso tem me deixado muito feliz. Agradecer ao João, né, pela participação aqui, e agradecer ao Leroy e ao Dani, né, pela amizade de sempre, né, e por a gente, esses últimos 2 meses a gente ter produzido tanto, né? Tanta coisa junto, que foi especial, né? Foi especial pra mim, assim, tipo, tinha um tempo que a gente não gravava junto, nós 3, né? A gente conseguiu gravar um episódio que tá pra sair, e agora esse novamente juntos. Isso me deixa feliz. Show de bola. Então acho que é isso, galerinha. Só uma correção que na verdade já vai ter saído, que é o do Justiceiro. É verdade, né? É verdade. Espero que sim, né? A gente tem muito programa gravado, mas vamos continuar aí, né? Mas é isso, galerinha. Muito obrigado aí, todo mundo. Obrigado, João, novamente pela participação. Dani, Luquinhas, amo vocês e a gente se vê no próximo podcast, no próximo Hatercast, beleza? E prometo que talvez seja uma coisa melhor pra gente falar. Beijos, abraços, paz, tchau.